Fala galera, Titiwasa aqui, bora para mais um recap! A história se inicia em um futuro onde a Terra enfrenta uma ameaça constante e devastadora. Criaturas gigantes vindas do espaço, conhecidas como Kaijus. Esses seres surgem em sequência, formando uma verdadeira horda que ataca cidades e coloca a humanidade à beira da destruição. Diante desse cenário desesperador, os países do mundo deixam suas diferenças de lado e unem forças, criando uma organização global de defesa, equipada com tecnologia avançada e os melhores especialistas disponíveis. Ainda assim, mesmo com toda essa preparação, os danos continuam sendo enormes, e a guerra se arrasta sem qualquer sinal de que terá um fim próximo. É nesse mundo em crise que conhecemos Tetsuo, ainda criança. Diferente das outras crianças, ele é extremamente tímido e possui uma enorme dificuldade em interagir com as pessoas ao seu redor. Enquanto outros brincam juntos e tentam incluí-lo, Tetsuo simplesmente não consegue responder da forma esperada. Quando é chamado para participar, ele se sente pressionado e acaba se afastando, preferindo ficar sozinho. Esse comportamento mostra desde cedo o quanto ele se sente deslocado em relação aos outros. Certo dia, vagando sozinho, Tetsuo acaba encontrando um robô que está sendo pressionado a cumprir sua função. A máquina, no entanto, resiste. Ela afirma claramente que não quer ser descartada e que deseja continuar existindo. A situação rapidamente ganha um tom mais tenso quando o responsável pelo projeto chega ao local. O pesquisador Kojika, sem demonstrar hesitação, ele explica que o robô é apenas um protótipo criado para ser utilizado como arma contra os kaijus. Segundo ele, a ideia é simples: usar essas máquinas como dispositivos de ataque para eliminar os inimigos sem colocar vidas humanas em risco. Para Kojika, isso representa um avanço essencial na guerra. Apesar disso, o robô continua insistindo que quer continuar ativo, recusando o destino imposto a ele. Tetsuo observa tudo em silêncio, claramente impactado com aquela cena. Mesmo sem dizer nada, é possível perceber que ele entende o sentimento do robô, já que, de certa forma, ele próprio também se sente deslocado no mundo. De repente, o som estridente dos alarmes começa a ecoar por toda a cidade. Um novo ataque de kaijus está em andamento. O ambiente rapidamente se transforma em caos, com todos correndo para tentar se proteger. No meio dessa situação, Kojika decide avançar com outro experimento, um robô mais avançado chamado Snowman. No entanto, um problema inesperado surge. Descobre-se que o filho de Kojika entrou no Snowman e assumiu o controle manual da máquina. Isso causa preocupação imediata, já que o sistema não foi projetado para ser utilizado em combate real. Qualquer erro pode resultar em uma falha grave. Enquanto isso, Tetsuo acaba dentro do Snowman e começa a analisar o sistema por conta própria. A inteligência artificial do robô, chamada Yukio, percebe a presença dele e rapidamente tenta alertá-lo, explicando que aquilo é perigoso e que ele não deveria estar ali. O sistema não foi feito para a operação completa, sendo apenas um modelo de testes. Mesmo assim, Tetsuo continua. Ele começa a ler e interpretar os comandos com uma facilidade impressionante, demonstrando uma capacidade fora do comum. Em pouco tempo, ele consegue entender o funcionamento da máquina e, contra todas as expectativas, assume o controle do Snowman. Yukio continua insistindo nos riscos, alertando sobre a possibilidade de falha do sistema. Mas Tetsuo se mantém calmo e confiante. Ele afirma que vai controlar a situação e que não deixará nada sair do controle. Do lado de fora, os pesquisadores observam incrédulos enquanto o impossível acontece diante de seus olhos. Então, o Snowman é ativado. A máquina começa a se mover com precisão, respondendo perfeitamente aos comandos de Tetsuo. Sem hesitar, ele leva o robô diretamente para o campo de batalha. O que deveria ser um teste limitado se transforma em uma ação real contra os kaijus. O resultado desse confronto surpreende completamente a todos. Após o ocorrido, relatórios indicam que um único robô, ainda em desenvolvimento, conseguiu conter sozinho um ataque das criaturas. A revelação mais chocante vem logo em seguida. O piloto responsável por esse feito tem apenas 9 anos. A notícia se espalha rapidamente e o nome de Tetsuo começa a ganhar destaque. Tetsuo passa a ser visto como uma esperança, alguém capaz de mudar o rumo daquela guerra. Diante disso, Kojika muda completamente sua postura. O que antes era tratado como um experimento descartável, agora se torna um trunfo valioso. Ele assume publicamente o feito e declara que Tetsuo continuará lutando, transformando o Snowman em peça central no combate contra os kaijus. Apesar de todo esse reconhecimento, Tetsuo não consegue lidar com a atenção. Sempre que está diante de outras pessoas, ele trava, entra em pânico e não consegue se expressar. Ainda assim, ele continua sendo enviado para batalhas, e com o tempo, seus feitos se tornam cada vez mais frequentes.
Aos poucos, seu nome se consolida como o principal símbolo de resistência da humanidade. Os anos passam, Tetsuo cresce em meio à guerra, dedicando praticamente toda a sua vida ao combate. Enquanto outras pessoas seguem caminhos comuns, ele passa seus dias enfrentando kaijus. Durante esse período, o Snowman recebe diversas melhorias, e sua conexão com a inteligência artificial Yukio se fortalece. Diferente de qualquer humano, Yukio está sempre ao seu lado, conversando, aconselhando e acompanhando cada momento. Com o tempo, ele se torna a única presença constante na vida de Tetsuo. 10 anos depois, a história avança para o momento decisivo. Tetsuo agora está a bordo de uma nave espacial, se preparando para a batalha final contra a horda de kaijus. Mesmo após todo esse tempo, sua dificuldade social permanece. Sozinho, ele tenta aprender a se comunicar melhor, lendo um livro sobre como fazer amigos, como se ainda estivesse tentando recuperar algo que nunca conseguiu desenvolver. Pouco depois, um anúncio informa que faltam 40 minutos para o início da operação final. Tetsuo é chamado e segue até o Snowman. No caminho, algumas garotas falam com ele, demonstrando confiança e expectativa. Ele tenta responder, mas acaba falhando novamente, incapaz de agir de forma natural. Já pronto, ele parte para o espaço e chama por Yukio. Assim que se conectam, Yukio percebe imediatamente o que aconteceu. Tetsuo admite que não consegue melhorar, reconhecendo que passou toda a sua vida lutando, sem aprender a lidar com pessoas. Yukio tenta encorajá-lo, dizendo para continuar tentando, mas Tetsuo responde que está tudo bem, porque ele já tem o próprio Yukio. Ainda assim, fica claro que essa é uma questão mal resolvida. Logo em seguida, a Capitã Mist apresenta o plano. A nave avançará até o centro da horda de kaijus para disparar uma arma de grande escala, capaz de eliminar uma enorme quantidade de inimigos de uma só vez. O problema é o tempo necessário para alcançar o ponto ideal. Por isso, Tetsuo e Yukio irão à frente, atraindo e reduzindo os inimigos para facilitar o ataque principal. Com tudo definido, a missão começa. Assim que os kaijus aparecem, formando uma quantidade praticamente infinita, a tensão toma conta da tripulação, mas Tetsuo muda completamente sua postura. Toda a insegurança desaparece, dando lugar a uma confiança absoluta. Ele avança. Seus ataques são rápidos, precisos e devastadores. Em poucos instantes, vários kaijus são eliminados de uma só vez, impressionando todos ao redor. Para a tripulação, fica claro que ele é a principal esperança de vitória. A nave então alcança o ponto necessário e todos se preparam para disparar a arma principal. Uma enorme concentração de energia se forma diante da nave, mas, de repente, algo dá errado. O sistema falha. O disparo simplesmente não acontece. A situação muda completamente. Sem a arma principal, o plano entra em colapso. A Capitã Mist tenta reagir rapidamente, ordenando a mudança para um plano alternativo e solicitando o retorno de Tetsuo. Porém, antes que qualquer ação seja concluída, os sistemas da nave começam a falhar em sequência. As defesas param de responder. Os controles deixam de funcionar. Em questão de segundos, a nave fica completamente vulnerável. Sem proteção, ela é atingida diretamente pelos kaijus. O impacto é devastador, e tudo acontece rápido demais. Do lado de fora, Tetsuo só consegue assistir, sem conseguir intervir, enquanto a nave é destruída diante de seus olhos. Mesmo abalado, ele se recusa a desistir. Tetsuo decide continuar lutando. Horas se passam e o desgaste começa a aparecer. Apesar de eliminar diversos inimigos, a quantidade restante ainda é absurda. Yukio sofre danos severos durante o combate, e a situação se torna cada vez mais crítica. Diante disso, ambos chegam a uma conclusão difícil. Não há como vencer completamente. A única coisa que podem fazer agora é reduzir o número de kaijus o máximo possível, para dar alguma chance à humanidade. E para isso, existe apenas uma opção: ativar o mecanismo final do Snowman. Tetsuo hesita. Ele prometeu que nunca deixaria Yukio chegar a esse ponto. Mas agora? Não existe outra escolha. Os dois entram em acordo. Enquanto os inimigos se aproximam, Yukio tenta aliviar o clima, comentando sobre como, no fim, Tetsuo nunca conseguiu fazer amigos. Mesmo naquele momento, Tetsuo responde que isso não importa. Para ele, Yukio sempre foi suficiente. O silêncio que vem depois diz tudo. Yukio então assume o controle. Tetsuo percebe tarde demais. Sem conseguir impedir, ele é colocado em uma cápsula de escape, enquanto uma contagem regressiva se inicia. Desesperado, ele tenta voltar, mas já não há mais tempo. Antes do fim, Yukio revela seu desejo: que Tetsuo volte, que viva, e que finalmente consiga aquilo que nunca teve. A cápsula é lançada, e logo em seguida, uma explosão massiva consome tudo ao redor, eliminando a horda de kaijus. Algum tempo depois, a cápsula de Tetsuo desperta. Os sistemas indicam que ele esteve em sono prolongado por anos. Confuso, ele finalmente chega à Terra. Mas, ao sair, ele percebe algo errado. O mundo que ele conhecia não existe mais. Tudo está congelado. O planeta inteiro foi coberto por gelo.
A história começa com Tetsuo encarando a realidade ao seu redor. Depois de tudo o que aconteceu, ele finalmente sai da cápsula e observa o mundo, completamente congelado. Aquilo não é apenas uma região isolada, tudo ao seu redor está coberto por gelo. O cenário é silencioso, vazio, sem qualquer sinal de vida. O impacto disso o atinge com força. Mesmo depois de tudo que ele e Yukio fizeram, o planeta ainda acabou daquele jeito. Por um momento, Tetsuo tenta se convencer de que aquilo pode ser apenas uma área afetada. Talvez outras regiões estejam normais, talvez ainda existam pessoas vivendo como antes. Movido por essa esperança, ele volta para a cápsula e começa a analisar os registros do sistema. Mas o que ele encontra destrói completamente essa ideia. Os dados mostram que o congelamento não foi local. O planeta inteiro foi tomado pelo gelo. Não há sinais claros de atividade humana, nenhuma indicação de cidades funcionando, nenhuma confirmação de sobreviventes. Diante disso, Tetsuo fica em silêncio. A promessa que ele fez para Yukio começa a pesar. Ele prometeu que voltaria e que iria viver, que iria fazer amigos. Mas como fazer isso em um mundo onde talvez não exista mais ninguém? O tempo passa. Tetsuo permanece ali, sem reagir, preso nos próprios pensamentos. A solidão volta com ainda mais força do que antes. Agora, não é apenas dificuldade social. É a possibilidade real de estar completamente sozinho no mundo. Depois de horas nesse estado, uma necessidade simples o puxa de volta à realidade. Fome. Ele começa a procurar por suprimentos dentro da cápsula. Enquanto faz isso, acaba ativando um registro de áudio. A voz de Yukio ecoa mais uma vez, mas não é uma conversa. É uma gravação dos últimos momentos dele. Tetsuo para. Ele escuta. Na gravação, Yukio fala sobre o que realmente desejava. Que Tetsuo voltasse para a Terra, que tivesse uma vida normal. E principalmente, que conseguisse fazer amigos. Essas palavras atingem Tetsuo de forma direta. Mesmo sem Yukio presente, aquele desejo continua vivo. Aquilo se transforma em um novo ponto de partida. Tetsuo então decide seguir em frente. Ele se alimenta, se prepara e sai da cápsula mais uma vez. Dessa vez com um objetivo claro: encontrar outras pessoas, não importa o quanto isso pareça impossível. Para isso, ele recorre ao que sempre tentou usar: o livro. Durante a exploração, ele acaba encontrando um corpo congelado. A cena o faz parar imediatamente. Aquilo confirma o quão grave a situação realmente é. Não se trata apenas de um ambiente hostil. É um mundo onde as pessoas não conseguiram sobreviver ao que aconteceu. Mesmo assim, Tetsuo segue em frente. Pouco depois, ele encontra um veículo parcialmente funcional. Um tipo de máquina de escavação que ainda pode ser usada. Ele testa os controles e percebe que pode utilizá-la para se locomover naquele ambiente coberto de gelo. Aquilo se torna sua nova ferramenta. Enquanto se move, ele observa o terreno e começa a pensar em possibilidades. Se ainda houver sobreviventes, eles provavelmente não estariam na superfície. O frio é extremo demais. A resposta mais lógica seria subsolo. É então que ele encontra uma enorme abertura no gelo. Para Tetsuo, aquilo pode ser a primeira pista real de vida. Convencido de que pode haver pessoas ali embaixo, ele decide investigar. No entanto, quando pensa em chamar por alguém, ele trava. Mesmo depois de tudo, ele ainda não consegue falar com outras pessoas. A insegurança volta com força total. Mas antes que ele consiga resolver isso, algo acontece. Uma presença surge atrás dele. Tetsuo percebe tarde demais. Ainda existem kaijus. Sem armas e sem o Snowman, ele não tem escolha. A única opção é fugir. Ele corre e acaba descendo diretamente pela abertura no gelo, tentando escapar da criatura. Ao chegar lá embaixo, ele se depara com algo inesperado. O mundo que ele conhecia ainda existe, mas completamente congelado. Aquilo não é apenas um abrigo, é o resto do antigo mundo, preservado no gelo. Assim que chega ao fundo daquela abertura, Tetsuo ainda tenta entender o que está vendo. O lugar revela vestígios claros do mundo antigo, agora completamente tomado pelo gelo, mas ele não tem tempo para analisar com calma. O kaiju que o perseguia reaparece. Sem o Snowman e sem qualquer armamento adequado, Tetsuo entra em uma situação crítica. Ele não pode fugir para sempre, e o espaço limitado torna tudo ainda mais perigoso. Mesmo assim, ele decide enfrentar. Usando a máquina de escavação que encontrou, ele tenta se defender. A pá frontal se torna sua única ferramenta. Cada movimento do kaiju é pesado e direto, e Tetsuo percebe rapidamente que não pode errar. Ele começa a observar o padrão dos ataques, buscando qualquer abertura. A criatura avança repetidamente. Tetsuo desvia por pouco, usando o terreno e o próprio veículo para bloquear os ataques. Mesmo assim, o impacto vai destruindo a máquina aos poucos. Fica claro que aquilo não vai durar muito tempo. Sem opções, ele muda de estratégia. Tetsuo começa a pensar como sempre fez nas batalhas do passado: usar o que tem disponível. Quando a estrutura da pá acaba se danificando,
Ele aproveita a parte quebrada como uma lâmina improvisada. É a única chance. No momento em que o kaiju avança novamente, Tetsuo reage. Ele conduz o veículo diretamente contra a criatura, usando o braço danificado como uma arma. O movimento é arriscado, mas funciona. Após o confronto, a criatura é derrotada. Por um instante, tudo fica em silêncio. E então, algo inesperado acontece. Outras pessoas aparecem. Pela primeira vez desde que acordou, Tetsuo encontra sobreviventes. Eles observam a situação, surpresos com o que acabou de acontecer. Para eles, encontrar alguém enfrentando um kaiju daquela forma é algo inacreditável. No entanto, quando Tetsuo sai de dentro da criatura, a reação muda completamente. Eles entram em alerta. Para aquele grupo, ele não parece alguém comum. Coberto de gelo surgindo de dentro de um kaiju, sua aparência causa medo imediato. Em vez de alívio, o que surge é desconfiança. Tetsuo, por outro lado, reage de forma oposta. Ele fica emocionado. Depois de tanto tempo acreditando que estava sozinho, finalmente encontrou outras pessoas. Mesmo sem conseguir se expressar direito, ele tenta se aproximar. Mas isso só piora a situação. O grupo recua. Alguns chegam a tratá-lo como uma ameaça, incapazes de entender quem ou o que ele é. Nesse momento, uma líder chamada Ao intervém. Diferente dos outros, ela percebe que Tetsuo é humano e pede para que todos se acalmem. Mesmo assim, a tensão continua. Tetsuo lembra então do livro. Se ele quer fazer amigos, precisa seguir os passos. O problema é que, na hora de agir, ele não consegue lembrar exatamente o que deveria fazer. Ainda assim, ele tenta sorrir, mas sua expressão acaba saindo forçada, o que só assusta ainda mais as pessoas ao redor. O resultado é o oposto do que ele queria. Exausto, tanto física quanto mentalmente, Tetsuo simplesmente não aguenta mais e desmaia. Algum tempo depois, ele desperta. Agora está em um lugar diferente, uma espécie de caverna de gelo. Confuso, ele começa a observar o ambiente ao redor e percebe que não está mais sozinho. Há várias pessoas ali, muitas mesmo. Eles estão organizados, trabalhando juntos. Tetsuo então entende algo importante. Aqueles sobreviventes conseguiram se adaptar. Eles utilizam os próprios kaijus como recurso para sobreviver naquele mundo congelado. Aquilo explica como ainda existem pessoas vivas. Enquanto observa, ele percebe que está amarrado. Mesmo assim, isso não o preocupa tanto. Para alguém que passou anos pilotando o Snowman, lidar com esse tipo de situação não é algo impossível. Ele começa a pensar em como sair dali. Enquanto isso, do outro lado, Ao e os outros conversam sobre o que aconteceu. Eles sabem que Tetsuo é diferente, mas ainda não entendem quem ele é de verdade. Mesmo assim, decidem não agir de forma precipitada. Tetsuo, por sua vez, continua observando tudo. Ele vê como aquelas pessoas vivem, como trabalham juntas, como sobrevivem, e pela primeira vez, ele sente que pode realmente cumprir a promessa que fez. Durante esse tempo, ele acaba ajudando sem perceber. Em um momento, uma criança corre perigo quando uma parte de gelo está prestes a cair. Mesmo sem pensar, Tetsuo age rapidamente e consegue salvar o garoto. Isso muda tudo. A atitude dele faz com que alguns comecem a confiar. Um homem chamado Takamura se aproxima e agradece, reconhecendo que Tetsuo ajudou seu filho. Mesmo com dificuldade, Tetsuo tenta responder. Esse simples momento marca algo importante. Ele finalmente consegue dar um passo real na direção de se conectar com alguém. Ele até consegue se apresentar. Algo simples, mas enorme para ele. Pela primeira vez, Tetsuo dá um passo concreto para cumprir sua promessa. Mas antes que a situação possa evoluir, o chão começa a tremer novamente. Todos param. E então, uma nova ameaça surge, muito maior, muito mais perigosa e completamente diferente de tudo que já enfrentaram até agora. Diante disso, fica claro, aquilo era só o começo. O caos toma conta do lugar quando a criatura gigante surge sem aviso, espalhando pânico por todos os lados. As pessoas entram em desespero, enquanto o monstro avança sem hesitar, deixando claro o tamanho do perigo que estão enfrentando. Diante daquela cena absurda, Tetsuo finalmente entende a gravidade da situação. Aquilo não é algo que alguém comum consiga enfrentar. Sem o apoio do Yukio naquele momento, ele percebe que lutar sozinho seria praticamente impossível. Ainda assim, tenta pensar rápido e olha ao redor, buscando alguma reação dos moradores. Qualquer pista de como lidar com aquele tipo de ameaça, mas não encontra nada além de medo. Ninguém ali consegue agir. Vendo que não pode contar com ajuda, Tetsuo muda o foco na hora. Se não dá pra vencer, então o jeito é salvar o máximo de pessoas possível. Só que tem um problema enorme. Tem gente demais, e ele não tem meios para proteger todo mundo ao mesmo tempo. No meio do caos, um dos moradores entra em pânico e tenta fugir por conta própria. Tetsuo até tenta impedir,
Mas já é tarde. A criatura percebe o movimento. A tensão sobe na hora. Mas, por sorte, Al aparece no último segundo e consegue resgatar o homem antes que algo pior aconteça. Mesmo tendo salvado ele, Al não esconde a frustração. Ela se joga contra o chão, claramente abalada. Para ela, não é só mais uma missão. Alguém acabou sendo eliminado ali e isso pesa demais. Só que não dá tempo de ficar presa nisso. Fumaki corta o clima na hora e chama ela para a realidade. Ainda tem trabalho a fazer? Eles já tinham um plano preparado. Al ativa o sistema de emergência e em poucos segundos uma névoa densa começa a cobrir toda a área. A visibilidade some e ela aproveita o momento para gritar para todo mundo correr. E aí acontece algo impressionante. Mesmo com medo, os moradores reagem. Um começa a puxar o outro, todos lembrando do treinamento. E em questão de segundos, a multidão inteira começa a se mover de forma organizada em direção à saída. Tetsuo observa aquilo surpreso. Bastou uma ordem, só isso, e todo mundo entrou em ação. Por um momento, ele sente um alívio. Parece que pelo menos todos vão conseguir escapar. Mas esse alívio dura pouco. Ele percebe que o kaiju mudou de postura. O corpo da criatura se contrai, como se estivesse preparando algo muito pior. E nesse instante, um instinto forte toma conta dele. Ele já viu isso antes, sabe exatamente o que vem a seguir. Se ninguém fizer nada, muita gente ainda pode ser atingida. O tempo tá acabando. E sem o Yukio, Tetsuo só consegue se perguntar até onde ele consegue ir sozinho. É aí que a tensão aumenta ainda mais. Antes que alguém possa reagir, Takemura grita para o Tetsuo recuar e ir junto com os outros. A preocupação é geral. Ninguém quer deixar ele ali sozinho. Mas naquele instante, Tetsuo lembra de tudo que viveu até ali, das conexões que começou a criar e entende exatamente o que precisa fazer. Em vez de fugir, ele faz o oposto. Tetsuo dispara na direção do kaiju. A ideia é clara: chamar a atenção da criatura e afastar o perigo das outras pessoas. E funciona. Em poucos segundos, o monstro ignora todo o resto e foca completamente nele. Só que isso cobra um preço alto. A força do kaiju é absurda. Tetsuo não consegue acompanhar e acaba sendo arremessado de um lado para o outro a cada ataque. A situação sai do controle rápido. Takemura tenta avançar para ajudar, mas é contido. É arriscado demais. Mesmo assim, Al não aceita ficar parada. Ela decide ir atrás dele, determinada a não deixar Tetsuo para trás. Quando chega perto, a cena é tensa. O kaiju já tem Tetsuo preso, completamente sem reação. O corpo dele não responde mais e parece que aquele é o fim. Até que algo muda. O dispositivo no rosto dele começa a brilhar. De repente, o teto acima dele se rompe com um impacto violento. Uma estrutura metálica gigantesca atravessa tudo e acerta o kaiju em cheio. Todo mundo fica sem entender o que acabou de acontecer. E então vem a revelação. Pouco antes daquele momento, a cápsula de escape finalmente havia terminado de processar seus sistemas. Assim que ativou, ela localizou Tetsuo e foi direto até ele. E lá de dentro, uma voz familiar: Yukio! Ele tinha deixado aquilo preparado como uma espécie de último recurso, algo que nem ele imaginava que seria usado. Diante dos olhos de Tetsuo, a cápsula começa a se transformar, assumindo uma forma de combate. Yukio está de volta. Sem perder tempo, ele entra em ação e acerta um golpe poderoso no kaiju, interrompendo completamente o avanço da criatura. Em meio ao confronto, ele explica que conseguiu transferir sua consciência para a cápsula no momento crítico, mas o processo levou tempo demais para ser concluído antes. Agora, finalmente, ele voltou. A emoção bate forte. Tetsuo mal consegue conter o impacto de ver o amigo de novo, aquele que sempre lutou ao lado dele. Enquanto isso, quem está de fora só consegue observar em choque. Mas a luta ainda não acabou. O kaiju continua ativo e Yukio deixa claro: qualquer criatura que aparecer na frente deles não vai passar. Mesmo com limitações, já que aquele corpo é só uma cápsula adaptada, bem inferior ao que ele tinha antes,
Ele mantém a confiança, porque agora eles estão juntos de novo. E isso muda tudo. O Kaiju se prepara para atacar mais uma vez, contraindo o corpo como antes. Yukio reconhece o padrão imediatamente. Ele sabe o que vem aí. A criatura dispara em alta velocidade, tentando esmagar tudo no caminho. Mas dessa vez é diferente. Tetsuo e Yukio se movem juntos, sincronizados como antigamente, desviando por pouco do impacto. Eles sabem que só esquivar não vai resolver. Precisam contra-atacar. No momento exato em que o Kaiju se lança novamente, os dois executam um movimento combinado. Um golpe giratório preciso, focado diretamente no ponto crítico da criatura. O impacto é decisivo. Em um único ataque, eles cortam completamente o avanço do monstro e finalizam a ameaça. Por alguns segundos, silêncio. E então, a confirmação. O Kaiju foi derrotado. A tensão desaparece e dá lugar ao alívio. As pessoas começam a comemorar, ainda sem acreditar no que viram. Ao observa tudo impressionada, principalmente com a forma como Tetsuo executou o ataque. Mesmo com a velocidade absurda da criatura, ele conseguiu acompanhar e reagir. Mas enquanto todos celebram, a cena corta para outro lugar. A cerca de 100 km dali, em Tóquio, algo estranho acontece. Um novo Kaiju surge, mas esse é diferente de todos os outros. Seu formato é muito mais próximo de um humano. E isso muda completamente o que está por vir. A caminhada continua logo após a vitória contra o Kaiju. E o clima agora é outro. Tetsuo e Yukio seguem escoltados pelo grupo até o lugar onde os sobreviventes vivem. Enquanto avançam por aquele mundo congelado, Tetsuo ainda parece meio incrédulo. Depois de tanto tempo sozinho, ele finalmente está sendo levado para um lugar com pessoas de verdade. Só isso já deixa ele visivelmente aliviado. Yukio comenta como tudo aquilo ainda é difícil de aceitar. O planeta inteiro ter congelado em apenas 10 anos. É rápido demais? Absurdo demais! Tetsuo concorda na hora. Ele lembra do momento em que voltou para a Terra e encontrou tudo daquele jeito, completamente vazio e congelado. Só de lembrar, a emoção bate forte de novo. Ele tenta falar, mas a voz falha. Os olhos enchem de lágrima. Yukio já corta na hora, meio sem jeito, pedindo para ele parar de chorar toda vez que abre a boca, porque fica impossível manter uma conversa assim. Tetsuo pede desculpa, mas aí acontece o inesperado. O próprio Yukio também acaba ficando mexido. Ele admite que ver Tetsuo daquele jeito também afeta ele. No fim, os dois só ficam ali, compartilhando aquele momento, aliviados por estarem vivos, e principalmente por terem se encontrado de novo. Enquanto isso, o pessoal do grupo já pensa no lado prático. Com toda aquela carne de Kaiju, eles vão conseguir se manter por um bom tempo. Pelo menos por agora, dá pra respirar. Mais atrás, uma garota comenta sobre o robô Salvador, claramente impressionada com Yukio. Mas quando ela tenta puxar conversa com Ao, nada. Ao já sumiu do lugar. Na verdade, ela aparece logo em seguida, direto na frente de Tetsuo. Sem dizer muita coisa, ela entrega pra ele uma lata. Abacaxi. Algo simples, mas que naquele mundo virou praticamente um tesouro. Yukio agradece na hora, mas Tetsuo trava. Ele literalmente não sabe o que dizer. Yukio até comenta que ele precisa melhorar muito essa parte de se comunicar. Ao explica que aquilo não é comida comum, coisas doces praticamente não existem mais, e aquele tipo de item não pode mais ser produzido. É raro, valioso, quase simbólico. Ela mesma fica surpresa só de sentir o cheiro vindo da lata. Tetsuo olha para aquilo sem acreditar, questionando se realmente é certo ele ficar com algo tão precioso assim. E aí vem o conflito interno da Mao. Ela claramente quer que ele coma, mas ao mesmo tempo dá pra ver que cada segundo é uma luta para não voltar atrás. No fim, ela decide de vez. Pede para ele comer agora, antes que ela mude de ideia. Ela explica com sinceridade que aquilo é uma forma de agradecer. Tetsuo e Yukio salvaram todo mundo ali, então nada mais justo do que retribuir com algo igualmente valioso. Tetsuo entende. Para ele, recusar seria falta de educação, então ele abre a lata e prova. No instante em que o sabor bate, tudo muda. Depois de anos vivendo no frio, no vazio, aquilo é quase inacreditável. O gosto doce, a textura, é como se ele estivesse experimentando algo de outro mundo. Mas assim que ele dá a primeira mordida, Ao entra em desespero. Tetsuo se assusta na hora, achando que fez algo errado. Mas não é isso. Ela só não consegue lidar com a ideia de que agora existe um abacaxi a menos no mundo. Mesmo assim, eles continuam até acabar. Quando termina, Tetsuo agradece de verdade. Dá pra ver que aquilo marcou ele. Mas Ao ainda não terminou. Ela respira fundo. E finalmente, se apresenta direito. O nome dela é Ao. E mais uma vez, ela agradece, com toda sinceridade, por tudo que eles fizeram. Tetsuo,
Meio nervoso, responde de volta, se apresentando também. Mas por dentro, ele comemora. Depois de tanto tempo sozinho, aquele simples ato de dizer o próprio nome de novo significa muito mais do que parece. Al comenta, de forma inesperada, que sua comida favorita, na verdade, é um doce caro de feijão vermelho. Yukio fica sem entender nada. Ela quase teve um ataque por causa do abacaxi. E nem era a comida preferida dela. Mas antes que o assunto continue, o clima muda. Al fica mais séria. Ela diz que tem algo importante para contar. Algo que eles precisam saber. Algo sobre o que aconteceu 10 anos atrás. Tetsuo hesita por um segundo, mas aceita ouvir. E então, finalmente, a verdade começa a ser revelada. Al respira fundo e começa a contar. Tudo começou há 10 anos, no Japão. Naquela época, aparições de kaijus já não eram novidade. As pessoas estavam acostumadas com isso. Mas aquele era diferente. Completamente fora do padrão. Primeiro, ele tinha uma forma quase humana. Segundo, não veio do espaço como os outros, surgiu do mar. E terceiro, havia uma esfera branca flutuando ao lado dele. Sem entender o que era aquilo, os militares decidiram agir como sempre, eliminar a ameaça. Mas antes mesmo da luta começar, algo estranho aconteceu. A temperatura começou a cair, rápido demais. Dentro dos próprios robôs de combate, o calor desapareceu em segundos. A água ao redor começou a congelar, e aquelas esferas brancas começaram a se multiplicar. Em questão de minutos, elas já estavam sendo espalhadas pelo mundo inteiro. E onde passavam, tudo congelava. Um vento extremo tomou conta do planeta. E em pouco tempo, a Terra inteira foi tomada por aquele frio absurdo. Desde aquele dia, o mundo nunca mais voltou ao normal. Tetsuo e Yukio ficam em choque. Eles tentam entender como tudo aconteceu logo depois que partiram. Como um único kaiju conseguiu causar algo daquele nível. Yukio ainda lembra da força especial que combatia essas ameaças e questiona o que aconteceu com eles. Al confirma que eles existiam, sim, mas tudo foi rápido demais. O impacto inicial foi devastador. Os que sobreviveram tentaram proteger o que restava, mas não demorou para que novos kaijus começassem a cair do espaço outra vez. Mesmo assim, existem rumores. Alguns dizem que ainda há sobreviventes organizados em outros lugares, inclusive em um shopping, onde diferentes grupos disputam poder. Tetsuo se agarra nisso. Para ele, isso significa que ainda existe esperança. Pouco depois, Al avisa que eles estão chegando. O grupo vira uma esquina. E então, o lugar aparece. O shopping, construído dentro de uma enorme rachadura no gelo. Tetsuo fica completamente impressionado. Depois de tudo que viu naquele mundo congelado, aquilo parece quase impossível. E mais ainda quando ele percebe, tem gente, muita gente. Assim que Al entra, todos ao redor começam a reagir. O burburinho cresce rápido. As pessoas reconhecem que ela voltou. E quando percebem Tetsuo e Yukio, a reação é imediata. Eles são recebidos como verdadeiros heróis. Gritos, comemorações, gente se aproximando, todo mundo feliz por eles terem voltado. Tetsuo fica sem reação. Ele não esperava aquilo. Não depois de tudo. Mas a recepção não para por aí. Al começa a explicar como tudo funciona ali dentro. Cerca de 200 pessoas vivem no shopping, cada uma com uma função específica. Tem quem saia para coletar recursos e quem fique cuidando da estrutura interna. Existem vários setores organizados: materiais, cotidiano, desmontagem, escavação, armazenamento e tecnologia. Tetsuo observa tudo aquilo impressionado. Mesmo naquele mundo destruído, aquelas pessoas conseguiram criar algo funcional. Ele então pergunta qual é a função da Al, e a resposta pega ele de surpresa. Ela cuida da parte financeira. Depois de tudo que ele viu ela fazer, aquilo não era nem de longe o que ele esperava. Um dos membros do grupo explica que ela, na verdade, nem deveria sair do shopping, mas sempre dá um jeito de fugir. Antes que a conversa continue, Al percebe algumas pessoas olhando com cara fechada. Ela já entende na hora. É hora de levar bronca. De novo, antes de sair, ela avisa Tetsuo que alguém quer falar com ele. Logo depois, Takamura aparece. Ele diz que quer mostrar um lugar especial e leva Tetsuo com ele. O destino? Uma fonte termal. Quando Tetsuo entra, ele simplesmente trava. Depois de anos vivendo no frio extremo, aquela água quente parece algo surreal. Mas enquanto relaxa, algo começa a incomodar ele. O shopping é quente. Quente demais para um mundo completamente congelado. Ele comenta isso. Takamura percebe, mas pede para ele não pensar muito por enquanto. Só que logo em seguida, ele decide contar. Debaixo daquele shopping, existe um kaiju. Tetsuo fica em choque, mas Takamura garante que não há perigo. E então, ele começa a contar outra história. Meses depois do grande congelamento, os sobreviventes estavam à beira do limite. Sem comida, sem abrigo, só tentando continuar vivos. Um dia, encontraram o corpo de um kaiju. Desesperados, decidiram comer. Mas aquilo teve consequências graves. Muitos não resistiram.
Outros sobreviveram por pura sorte, e os que recusaram acabaram sucumbindo ao frio. Era uma situação sem saída. Durante essa jornada, Ao também estava com o grupo, mas ela estava fraca. Mal conseguia se mover. Em certo momento, alguém sugeriu deixar ela para trás, mas o professor dela recusou na hora. Ele não aceitaria abandonar alguém, principalmente uma criança. Logo depois, um novo kaiju apareceu. O grupo entrou em pânico, e na confusão, Ao acabou ficando para trás, sozinha, sem forças, à beira do fim. E foi nesse momento que algo aconteceu. Uma voz começou a falar com ela, uma presença, ligada ao kaiju. Ela percebe que aquela voz estava com ela desde que comeu a carne. A criatura observa, interessada nas emoções humanas, e diz que ela vai desaparecer ali. Mas Ao não aceita. Mesmo naquele estado, ela só consegue pensar em uma coisa. Ela não quer que tudo acabe. Ela ainda quer viver, quer sentir coisas, quer continuar. A voz espera medo, desespero, até rancor pelas pessoas que a deixaram. Mas Ao surpreende. Ela diz que não sente ódio. Pelo contrário, ela sente carinho. Ela lembra de todos que estavam com ela. Das pessoas que dividiram comida mesmo sem ter nada. Do professor que sempre protegeu as crianças. E ela diz que ama todos eles. Mesmo ali, sozinha, mesmo abandonada, com o pouco de força que resta, Ao se levanta e decide lutar. Ela declara que vai proteger todos, que mesmo sem um salvador, eles ainda têm ela. O kaiju reage, mas algo muda. Outra criatura interfere, e naquele momento, algo impossível acontece. Ao e o kaiju entram em sintonia. Uma conexão nasce ali, uma força nova surge, e todos que assistem ficam sem entender o que estão vendo. Desde então, ela passou a ser conhecida como alguém especial, alguém que conseguiu se conectar com um kaiju, alguém que mudou o destino de todos ali. De volta ao presente, Tetsuo encara o que está abaixo do shopping e finalmente entende, aquele lugar quente, aquela sobrevivência, tudo existe por causa disso, por causa dela. A noite está congelante, e do alto de um prédio destruído, um coronel observa em silêncio uma presença assustadora. Um kaiju humanoide permanece imóvel, como se estivesse apenas esperando. Aquilo incomoda, e muito. Seu subordinado chega para buscá-lo, alertando sobre o frio extremo. Quanto mais perto daquela criatura, pior fica. Mas o coronel já entendeu a situação. Se quiserem se aproximar, vão precisar de uma fonte de calor. E isso significa usar o kaiju em chamas que está dentro do Mishima Mall. Ele também revela algo preocupante. O kaiju humanoide não se moveu nenhum centímetro. Ninguém sabe o que ele quer. Mas uma coisa é certa, ele precisa ser eliminado. De repente, a criatura olha diretamente para eles. Já era tarde, o prédio começa a desabar. E no meio do caos, surge algo ainda pior. Um kaiju gigantesco de 3 cabeças. Agora tudo faz sentido. O humanoide não está sozinho. Ele tem proteção. Sem saída, o coronel ordena ataque. Mesmo sob pressão, seu subordinado se posiciona com firmeza. Eles são a linha de defesa da humanidade, a última esperança. Corte. Dentro do Mishima Mall, Tetsuo encara algo inacreditável. Um kaiju enorme em forma de pássaro, completamente envolto em chamas. Ao lado dele, Aoi explica que aquela forma já existia quando ela entrou em contato com a criatura. Mas antes disso, provavelmente era um kaiju comum. Ela então chama o kaiju pelo nome: Land of Man. A resposta vem na hora, irritada. Ele só quer continuar dormindo. O ambiente ao redor é extremamente quente. Qualquer coisa que se aproxime queima instantaneamente. Só existe uma área segura, justamente ao redor de Aoi. Ela controla o calor e mantém todos protegidos, mas alerta. É melhor não chegar perto demais. Mesmo assim, ela garante que vai proteger todos ali. E então vem a parte mais inesperada. O kaiju não pode se mover livremente. Ele gasta toda a energia apenas mantendo o calor necessário para a sobrevivência das pessoas ao redor. E em troca disso, ele quer algo simples: livros. 1 por dia. E é a própria Aoi que lê para ele. Inclusive, o nome Land of Man veio de um dos livros que ele gostou. Estranho? Muito. Mas também surpreendentemente pacífico. Pouco depois, Tetsuo é levado para onde vai morar. Um espaço improvisado, simples, mas funcional. Ele descobre que agora faz parte da família Takamura. Ali vivem o próprio Takamura e seu filho. Mas falta alguém. Quando o nome Hagane é mencionado, Tetsuo abre uma cortina sem pensar e dá de cara com ela se trocando. O grito vem na mesma hora. Ela fica furiosa, ameaça apagar a memória dele, mas antes que qualquer coisa aconteça,
Tetsuo simplesmente apaga. Quando acorda, tudo parece normal demais. Hagane age como se nada tivesse acontecido e chega à conclusão de que ele provavelmente nem lembra. Ela então assume a responsabilidade por cuidar dele e entrega uma carta deixada por Takamura. Para Tetsuo, aquilo é algo especial. Segundo um livro que ele segue, trocar cartas é um dos passos para fazer amigos. Na mensagem, Takamura pede para que ele se dê bem com Hagane e também deixa um aviso importante. Se ela tentar ir até o antigo laboratório da mãe, ele deve impedir. Hagane perdeu a mãe recentemente e ainda é muito frágil, mas antes mesmo que Tetsuo processe isso, ela já o chama para sair. Ela diz que vai mostrar o shopping, mas leva ele direto para o laboratório, o lugar mais importante para ela. Ali, Hagane revela com orgulho que sua mãe era uma grande pesquisadora. Tudo naquele espaço carrega memórias, invenções, elogios, momentos felizes. Por um instante, ela hesita ao falar sobre isso, mas continua. Então ela mostra algo que está construindo e pede a opinião de Tetsuo. Ele olha e fica completamente surpreso. Enquanto isso, longe dali, o coronel e seu subordinado analisam o confronto recente. Eles conseguiram escapar por pouco e, mesmo sem vencer, obtiveram algo valioso, informações e até uma parte de um kaiju. A conclusão é clara. Para chegar até o kaiju humanoide, será necessário usar o kaiju em chamas do Mishima Mao. Mas então surge um relatório inesperado. Um nome aparece: Tetsuo Yabusame. O coronel fica em choque. Ele acreditava que seu antigo companheiro não tinha sobrevivido. Sem sinais da antiga equipe, sem pistas. E mesmo assim, Tetsuo voltou direto para o Mishima Mao. Agora tudo muda. O coronel decide não agir imediatamente. Pelo contrário, ele vê vantagem em deixar todos reunidos no mesmo lugar. Assim, quando agir, terá tudo ao seu alcance. O plano é simples e cruel. Usar as pessoas como vantagem, pegar o kaiju em chamas e eliminar qualquer obstáculo. Corte. Alguns dias se passam. Dentro do laboratório, Hagane e Tetsuo Yabusame trabalham juntos. Eles finalmente concluem um projeto. E pela primeira vez em muito tempo, Hagane demonstra um pouco de paz. Ela admite que não vinha dormindo bem, mas agora, com tudo isso, sua mente parece mais leve. Tetsuo a observa, tentando entender o que levou ela a criar aquilo. Mas Hagane não responde diretamente. Em vez disso, pede algo estranho. Ela pede para que ele se abaixe. E então, coloca a mão na cabeça dele. Um gesto simples. Bom trabalho? Por um instante, ela mesma se surpreende com o que fez. Era algo que sua mãe sempre fazia com ela. E agora, ela estava fazendo o mesmo. Mais tarde, durante o jantar, a família se reúne como de costume. O clima é tranquilo, quase normal. Mas dentro de Hagane, algo ainda pesa. Já se passaram muitos dias desde que sua mãe se foi. E mesmo assim, às vezes parece que ela ainda está ali, só que essas lembranças também trazem dor. Naquela noite, Tetsuo acorda e encontra uma carta deixada por Hagane. Nela, ela agradece pela ajuda e revela algo que nunca tinha dito claramente. Foi um kaiju que tirou a vida de sua mãe. Pouco depois, ele percebe que ela não está mais ali. Hagane saiu, sozinha. Do lado de fora, o frio é intenso. O silêncio é pesado. Ela sabe que está fazendo algo perigoso, mas continua. Até que uma presença surge. Um kaiju. E não é qualquer um. É o mesmo responsável pelo passado dela. A tensão aumenta no mesmo instante. Mas Hagane não recua. Ela ativa o equipamento que criou com Tetsuo. Botas especiais que permitem se mover rapidamente, mesmo naquele ambiente extremo. Agora ela pode lutar. Mesmo sabendo do risco, ela avança. O kaiju parte para o ataque. Mas, para sua surpresa, Hagane consegue desviar. Ela não está ali para fugir. Ela veio preparada. Em um movimento decisivo, ela usa sua arma. O impacto é imediato. O kaiju recua, claramente afetado. Hagane não tenta acabar com ele. Esse nunca foi o objetivo. Ela queria impedir que ele continuasse atacando pessoas. E ela conseguiu. Mas o perigo ainda não acabou. A criatura avança novamente. Até que no último instante, Tetsuo Yabusame aparece. Ele entra na frente dela e bloqueia o ataque. Sem hesitar, ele força o kaiju a recuar. Percebendo a situação, a criatura decide fugir. Tetsuo então se volta para Hagane e, com calma, diz que ela fez um bom trabalho. Nesse momento, toda a atenção dela desmorona. Ela começa a chorar. Mas não é o fim. Ao redor deles, algo estranho começa a se formar. Uma névoa se aproxima, silenciosa, inquietante. Yuki o percebe na hora. Algo está errado, muito errado. Ele avisa Tetsuo para voltarem imediatamente.
Corte, a vários quilômetros dali, o coronel avança. Dessa vez, ele não está sozinho. Várias criaturas o acompanham. Mesmo sabendo que um de seus aliados falhou, ele não se abala. Na verdade, isso já fazia parte do cenário. Ele dá a ordem. O ataque começou. De volta ao Mishima Mall, tudo parece tranquilo. Pessoas vivendo suas rotinas, ignorando o perigo que se aproxima. Mas essa paz está prestes a acabar. Opa, pessoal, um recadinho rapidinho. Depois de 3 anos tentando com o canal de recap, finalmente conseguimos monetizar. E isso é uma conquista muito grande pra mim, então peço o apoio de vocês no canal. Pode ser qualquer apoio, um like, um comentário, já ajuda demais. Agora também temos a função de hype, então se puderem hypar o vídeo, vai ajudar muito. E pra fortalecer ainda mais o canal, estou deixando alguns produtos que podem interessar vocês, como camisas, bonés e action figures, tudo de anime. Quem puder dar essa força, fico muito feliz. Também temos agora o Valeu Demais para aquela alma generosa que quiser apoiar ainda mais o canal. Eu sei que às vezes é chato parar o vídeo para isso, mas ajuda de verdade. A gente conseguiu a monetização, mas ao contrário do que muita gente pensa, isso rende apenas alguns centavos por vídeo e ainda não cobre os gastos com programas, como o editor de vídeo e outras ferramentas. Em breve também vamos ter o Seja Membro. Espero que curtam o vídeo e tamo junto. A história volta para o ano de 2025, quando os kaijus intergalácticos começaram a atacar a Terra. Naquela época, a organização ERD foi criada para defender a humanidade, e um soldado chamado Sagami decidiu se juntar à linha de frente. Logo nos primeiros treinamentos, ele mostrou um talento fora do comum. Sua pontaria impressionava até os instrutores, enquanto os outros recrutas observavam admirados suas habilidades. Com muito esforço e dedicação, Sagami rapidamente se tornou um dos combatentes mais respeitados da organização. Durante uma operação importante, sua equipe recebeu a missão de impedir que um kaiju alcançasse uma cidade. A criatura avançou de forma devastadora e vários soldados foram obrigados a recuar. Mas Sagami permaneceu firme. Sozinho, ele disparou um poderoso canhão e neutralizou a ameaça, recebendo os aplausos de todos ao redor. A partir daquele momento, sua reputação disparou. Batalha após batalha, Sagami acumulava feitos impressionantes e era constantemente elogiado pelos companheiros. Muitos acreditavam que ele estava destinado a se tornar o grande salvador da humanidade, e aos poucos, Sagami começou a gostar cada vez mais dessa ideia. Mas tudo mudou quando surgiu uma notícia inesperada. Um garoto de apenas 9 anos, chamado Tetsuo, apareceu pilotando um gigantesco robô e derrotou um kaiju sozinho. De repente, toda a atenção do mundo se voltou para aquela criança desconhecida. Nas redes e nos noticiários, as pessoas passaram a chamar Tetsuo de salvador da humanidade. Por fora, Sagami manteve a calma. Por dentro, porém, algo começou a mudar. Com o sucesso de Tetsuo e de Yukio, a liderança da ERD passou a investir cada vez mais nos robôs e a reduzir a importância das tropas convencionais. Muitos soldados ficaram revoltados, mas Sagami preferiu aceitar a situação e procurar entender por conta própria aquela nova tecnologia. Ele testou simuladores e sistemas de combate, mas saiu decepcionado. Na sua visão, os robôs não eram tão eficientes quanto todos afirmavam. Enquanto isso, Tetsuo continuava acumulando vitórias. Kaijus eram derrotados um após o outro, e a população o admirava cada vez mais. Mesmo sendo extremamente tímido, Tetsuo recebia o carinho de pessoas do mundo inteiro. Para elas, ele era o verdadeiro salvador, e isso alimentava ainda mais a frustração de Sagami. O ressentimento cresceu até atingir o limite. Durante uma missão extremamente perigosa, diversos kaijus surgiram ao mesmo tempo, e as forças da ERD ficaram encurraladas. Sagami ordenou a retirada dos soldados, mas decidiu enfrentar uma das criaturas sozinho. Determinado a provar seu valor, ele avançou sem demonstrar medo. Quando parecia que tudo chegaria ao fim, Tetsuo apareceu e derrotou o kaiju antes dele. Para Sagami, aquilo foi a pior humilhação possível. A partir daquele dia, ele passou a enxergar Tetsuo como um obstáculo impossível de ignorar. Consumido pela inveja, decidiu subir cada vez mais rápido dentro da organização, até conquistar influência suficiente para colocar em prática um plano próprio. Diante dos líderes da ERD, Sagami apresentou sua proposta. Segundo ele, confiar o futuro da humanidade a apenas uma pessoa era um erro. Em vez disso, deveriam formar uma nova geração de jovens talentos capazes de superar Tetsuo. A ideia foi bem recebida, e alguns anos depois, em 2030, o projeto finalmente saiu do papel. Sob a supervisão de Sagami, nasceu uma equipe formada por crianças treinadas para se tornarem os novos salvadores da humanidade. Com o tempo, esse grupo ficaria conhecido como VERD. Os anos passaram, mas o plano de Sagami nunca alcançou o resultado que ele imaginava. Após os acontecimentos conhecidos como o Grande Congelamento e o fracasso da batalha final travada por Tetsuo e a ERD, o nome da VERD praticamente desapareceu da memória das pessoas. Mesmo assim, Sagami
Sagami e seus jovens seguidores sobreviveram. Eles continuaram treinando, ficando cada vez mais fortes enquanto aguardavam uma nova oportunidade. Essa oportunidade surgiu quando Sagami descobriu que Tetsuo havia retornado do espaço. Para ele, aquilo era apenas mais uma prova de que seu rival continuava aparecendo para atrapalhar seus planos. Convencido de que somente a Vierde deveria ser reconhecida como a salvadora da humanidade, ele decidiu agir. De volta ao presente, a situação se torna crítica. Um dos subordinados de Sagami dispara um ataque usando seu Kaiju e acerta Yukio em cheio. O impacto é devastador, deixando Tetsuo completamente abalado ao ver seu amigo gravemente ferido. Enquanto isso, os membros da Vierde comemoram o resultado da emboscada. Porém, Yuma não consegue compartilhar da mesma empolgação. Ela lamenta ter perdido Artemis durante a operação e acredita que não poderá mais ajudar o grupo como antes. Sagami, entretanto, a tranquiliza e reforça que todos ainda fazem parte da Vierde. Cheio de confiança, ele declara que eliminará Tetsuo pessoalmente. Mas os planos de Sagami são interrompidos de forma inesperada. Tetsuo e Yukio reaparecem muito antes do que todos imaginavam e lançam um contra-ataque feroz contra o kaiju inimigo. O avanço é tão rápido que pega a Vierde completamente desprevenida. Durante o confronto, Yukio percebe que existem pessoas sobre a criatura adversária e passa a lutar tomando cuidado para não atingir os humanos envolvidos. Mesmo limitado, ele continua pressionando os inimigos. É então que uma habilidade impressionante entra em cena. Um dos kaijus utiliza um poder capaz de transportar seus aliados instantaneamente para outro local. Nem Tetsuo, nem Yukio conseguem esconder o choque diante de algo que parece desafiar toda a lógica conhecida. Ao perceber a reação deles, Sagami finalmente revela a verdade por trás dos kaijus controlados pela Vierde. Segundo ele, não é o cérebro humano sozinho que produz habilidades extraordinárias. O segredo está na combinação entre a mente humana e os corpos dos kaijus. Enquanto os humanos fornecem raciocínio e potencial, os kaijus oferecem uma estrutura capaz de manifestar poderes impossíveis para pessoas comuns. Por isso, existem habilidades como teletransporte, controle de chamas e outras capacidades que parecem sobrenaturais. A explicação deixa Tetsuo e Yukio surpresos. Aos poucos, eles percebem que todos os membros da Vierde utilizam versões diferentes desse mesmo princípio. A situação se torna ainda mais preocupante quando Hagani nota que eles estão cercados. Diante deles existem 5 usuários de kaiju e 5 criaturas extremamente perigosas. A diferença numérica é enorme e o grupo entende que está em uma posição muito desfavorável. Enquanto isso, em outro lugar, Ao observa o céu noturno e percebe que algo estranho está acontecendo. De volta ao campo de batalha, Sagami conversa consigo mesmo e reafirma sua convicção de que a Vierde jamais perderá para Tetsuo. Determinado a acabar com tudo de uma vez, ele altera sua estratégia. Em vez de avançar diretamente para Mishima, decide concentrar todos os recursos disponíveis na eliminação de Tetsuo. O clima fica cada vez mais tenso. Mesmo diante de uma situação aparentemente impossível, Tetsuo faz o que sempre fez. Assume posição de combate e se prepara para lutar. Mas, justamente quando a batalha parece inevitável, os membros da Vierde surpreendem a todos. Em vez de atacar, eles recuam. Sagami explica que vencer naquele momento custaria caro demais. Na sua avaliação, a retirada é a melhor decisão estratégica. Logo depois, ele revela seu verdadeiro objetivo. Toda a horda de kaijus está seguindo diretamente para Mishima. O pior é que eles chegarão ao destino em apenas alguns minutos. Tetsuo imediatamente entende o perigo. Se não alcançar os kaijus antes da chegada deles, todas as pessoas que estão em Mishima correrão um enorme risco. Porém, antes que ele possa partir, Sagami faz seu movimento final. Com um simples comando, ele libera seu kaiju mais poderoso. A gigantesca criatura chamada Hércules surge diante dos heróis, bloqueando completamente o caminho. E assim Tetsuo e seus aliados se veem obrigados a enfrentar uma nova ameaça, enquanto o tempo corre contra eles. Enquanto o tempo continua passando, Yukio avisa que Tetsuo está ficando sem opções. Eles precisam derrotar aquele inimigo o mais rápido possível e impedir que a horda de kaijus alcance Mishima. Nesse momento, uma nova criatura surge da neve e Tetsuo percebe imediatamente que aquele é o adversário mais poderoso que já enfrentaram. O ataque é tão rápido que ele mal consegue reagir. Do outro lado, Sagami provoca Tetsuo dizendo que ele voltou para esta terra congelada tarde demais. Em seguida, ordena que Hércules inicie o ataque. A batalha começa sem dar espaço para a hesitação. Hércules se move em uma velocidade absurda, pressionando Tetsuo a cada segundo. Percebendo a dificuldade da situação, Tetsuo pede ajuda a Yukio.
Yukio então ativa sua cápsula de fuga transformável, Snowflake, e anuncia que chegou a hora de usar uma função especial. Tetsuo espera algo impressionante, mas acaba descobrindo que a novidade é apenas um acento extra para Hagane. Mesmo em meio ao combate, a revelação pega todos de surpresa. Yukio explica que, quando seu corpo foi projetado, ele sugeriu que a cápsula pudesse acomodar mais de uma pessoa. Ele acreditava que durante a longa jornada de Tetsuo pelo espaço, ele acabaria fazendo amigos e gostaria de viajar ao lado deles. Agora, depois de tantos anos, Yukio fica emocionado ao ver que aquela ideia finalmente está sendo usada. E as funções extras não param por aí. Segundo Yukio, a cápsula também possui recursos voltados para momentos de convivência entre amigos, incluindo uma churrasqueira e até uma mesa para jogos. Apesar do clima descontraído da explicação, a batalha continua cada vez mais perigosa. Com Hagane em segurança, Tetsuo volta sua atenção para Hércules e consegue desviar por pouco de um ataque devastador. Sagami percebe algo que os outros não notam imediatamente. Tetsuo não apenas evitou o golpe, como também preparou um contra-ataque. Aproveitando a abertura, ele executa sua técnica de 6 espadas e finalmente consegue causar dano ao kaiju. Porém, a vitória dura pouco. Quando retornam ao solo, fica claro que Tetsuo não saiu ileso daquela troca. Para acertar o golpe, ele precisou assumir um enorme risco. Hércules conseguiu atingir Yukio no último instante, revelando mais uma vez o quão perigoso ele é. Pior ainda, o inimigo parece ter entendido completamente o estilo de luta deles. Enquanto a situação se complica, Hagane chama Tetsuo. Com lágrimas nos olhos, ela admite se sentir inútil diante de tudo aquilo, mas ela não está chorando apenas por medo. Observando os movimentos do inimigo, Hagane percebe algo importante. Segundo ela, os ataques parecem seguir um plano específico, como se estivessem esperando o momento perfeito para agir. Ela então lembra que existe um horário extremamente perigoso. 3 da manhã, esse é o momento em que Ao costuma sair do shopping para explorar os arredores. Naquele mesmo instante, Ao se prepara para mais uma de suas aventuras noturnas ao lado dos amigos. Sem saber do perigo que se aproxima, o grupo deixa o local animado para descobrir o que existe além de seus limites habituais. Hagane explica que, quando Ao está fora, ninguém consegue dar ordens ao enorme kaiju escondido sob o shopping. Isso significa que, caso o inimigo ataque nesse período, a principal defesa de Mishima não reagirá. A revelação atinge Tetsuo como um choque. Ao analisar todas as informações, ele percebe uma verdade preocupante. Derrotar os kaijus dentro do tempo restante? Talvez seja impossível. Mesmo assim, ele se recusa a desistir. Depois de refletir sobre a situação, chega a uma conclusão inesperada. A chave para vencer não está em derrotar o inimigo, mas em proteger aquilo que é mais importante. Determinado a encontrar uma solução, Tetsuo decide usar todos os recursos disponíveis. Então, para a surpresa de Yukio, ele faz um pedido inesperado. Quer abrir uma linha de comunicação direta com Sagami. Yukio fica sem palavras. O antigo Tetsuo jamais teria considerado algo assim. Durante toda a vida, ele evitou interações sempre que podia. Agora, pela primeira vez, está disposto a conversar para tentar salvar todos ao seu redor. Ao perceber essa mudança, Yukio se emociona. Desde que chegou a Mishima, Tetsuo aprendeu a confiar mais nas pessoas e a abrir espaço para novas conexões. Pela primeira vez, ele demonstra coragem para enfrentar não apenas um inimigo, mas também seus próprios medos. Com o coração acelerado, Tetsuo reúne toda a sua determinação e finalmente fala diretamente com Sagami. O silêncio toma conta de todos, enquanto ele faz uma pergunta simples, mas extremamente importante. Por quê? O silêncio domina o campo de batalha depois da pergunta de Tetsuo. Até Yukio fica impressionado com a coragem que ele demonstrou. Por um instante, todos aguardam a resposta de Sagami. Então, para a surpresa geral, Sagami aceita responder. Ele revela que seu objetivo é salvar o mundo. Segundo ele, a variante humanoide responsável pelo grande congelamento ainda está em Tóquio, e seu grupo pretende derrotá-la. Para isso, precisam utilizar o poderoso kaiju flamejante que está protegido em Mishima. Ao ouvir isso, Tetsuo tem uma ideia imediata. Em vez de continuarem lutando, sugere que trabalhem juntos. A proposta deixa todos surpresos, inclusive Sagami, que parece considerar a possibilidade por alguns segundos. Mas a reação seguinte destrói qualquer esperança de entendimento. Tomado pelas próprias emoções, Sagami explode em frustração. Ele afirma que sempre enxergou Tetsuo como alguém que roubava toda a atenção. Mesmo sem merecer, também admite que desejava vê-lo fracassar e que não suportava sua presença. A transmissão termina de forma amarga. Tetsuo fica abalado ao perceber que sua primeira grande tentativa de comunicação terminou em completo desastre. Antes que possa processar tudo, Sagami ordena que Hércules continue atacando. O kaiju avança mais uma vez com força esmagadora. Yukio é pressionado ao limite enquanto tenta proteger todos. Os golpes se tornam cada vez mais difíceis de evitar, e a situação piora quando partes importantes de seu corpo sofrem danos durante o confronto. Sem dar trégua, Hércules continua sua ofensiva. Tetsuo observa desesperado enquanto Yukio suporta
impactos sucessivos. Aos poucos, fica evidente que eles estão sendo completamente dominados pela diferença de poder. Percebendo que permanecer ali significaria perder tudo, Tetsuo toma uma decisão. Em vez de insistir na batalha, ordena uma retirada imediata. O objetivo agora é alcançar Mishima antes da chegada dos inimigos. Yukio ativa toda a potência disponível e os três partem em alta velocidade pelos céus congelados. Porém, a esperança dura pouco. Hércules percebe o plano instantaneamente e acelera atrás deles. A criatura reage tão rápido que parece prever cada movimento. Ao ver o inimigo alcançando sua posição, Tetsuo começa a duvidar de si mesmo. Durante toda a vida, ele acreditou que seu valor vinha da capacidade de enfrentar kaijus. Mas agora nem isso parece suficiente. Pela primeira vez, ele encara a possibilidade de não conseguir proteger ninguém. Quando Hércules prepara mais um ataque devastador, Yukio assume o controle por conta própria. Mesmo danificado, ele realiza uma manobra arriscada e consegue abrir espaço para a fuga. Depois disso, devolve o controle a Tetsuo e pede desculpas por ter interferido. Mas Tetsuo também está sofrendo. Consumido pela culpa, ele diz que se deixou levar pela ideia de que havia mudado. Acreditou que conseguiria resolver a situação através da conversa, mas tudo terminou pior do que antes. Em sua mente, ele continua sendo a mesma pessoa cheia de falhas de sempre. Yukio tenta encontrar palavras para confortá-lo, mas também está lutando contra seus próprios sentimentos. Ele acredita que seu corpo atual não possui o desempenho necessário para acompanhar todo o talento de Tetsuo. Por mais que queira ajudá-lo, sente que não consegue fazer o suficiente. A atmosfera se torna pesada e o desespero ameaça tomar conta de todos. É então que Hagane segura a mão de Tetsuo. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela admite que está assustada. O medo de perder tudo a fez perceber algo que nunca havia considerado. Durante quase toda a vida, Tetsuo enfrentou ameaças desse tipo sozinho. Enquanto ela sofria apenas por imaginar aquela situação, ele carregava esse peso diariamente. As palavras de Hagane atingem Tetsuo profundamente. Pela primeira vez, ele percebe que seus esforços não passaram despercebidos. Tudo o que fez para proteger os outros realmente teve significado. Emocionados, os dois compartilham aquele momento de compreensão. Observando a cena, Yukio recupera parte de sua determinação. Em vez de se entregar ao desânimo, promete acelerar ainda mais. Não importa o que aconteça, eles precisam chegar a Mishima antes dos kaijus. Movidos por essa nova resolução, continuam avançando pelo céu congelado. Mas quando parecia que nada mais poderia surpreendê-los, Yukio detecta um sinal desconhecido. A descoberta é chocante. Depois de tantos anos, acreditava-se que praticamente toda a civilização havia desaparecido. Mesmo assim, alguém estava tentando entrar em contato. Pouco depois, uma segunda transmissão chega em código. Yukio a decifra rapidamente e lê a mensagem em voz alta. O conteúdo faz todos congelarem. A mensagem avisa que eles devem ficar longe dali, porque os kaijus já chegaram ao destino. Enquanto Tetsuo, Yukio e Hagane seguem em direção ao ponto de evacuação, a equipe da Vierd finalmente chega ao shopping Mishima. O local está silencioso, com a maioria dos moradores dormindo, sem imaginar o perigo que se aproxima. Alguns integrantes da organização observam a cena com desprezo, incomodados ao ver aquelas pessoas vivendo em paz enquanto uma crise está prestes a acontecer. Entre eles, Makoto fica impressionado com o ambiente ao redor do shopping. Diferente do restante do mundo congelado, a região permanece aquecida e livre de gelo, graças ao poder de Land of Man. Já Tamaya demonstra certa hesitação e sugere que talvez existisse uma forma mais pacífica de resolver a situação, talvez conversando com os pilotos e buscando cooperação. Akagi rejeita imediatamente a ideia. Para ela, a missão da Vierd precisa continuar exatamente como o Coronel Sagami planejou. Segundo sua visão, apenas a organização deve se tornar a salvadora do mundo. Makoto concorda sem pensar duas vezes e lembra que receberam autorização para lidar sem hesitação com qualquer um que se opusesse aos objetivos da Vierd. Sem perder mais tempo, Tamaya organiza a operação. Ele distribui posições entre os membros da equipe e revela o verdadeiro plano: tomar o controle da região enquanto Tetsuo e os outros estão ausentes. Com todos preparados, eles avançam em direção ao shopping. Pouco antes do ataque começar, os integrantes da Vierd comentam como o local parece apenas uma escola adaptada. Para eles, não existe nenhuma possibilidade de resistência real. Porém, mesmo enquanto participa da missão, Tamaya demonstra sinais de conflito interno. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu com o mundo, ele começa a questionar se o caminho escolhido realmente era aquilo que desejava. A dúvida dura pouco. Tamaya ordena que a Eros entre em ação. Imediatamente, o kaiju ativa sua postura de combate, especializada em bombardeios. Estranhas estruturas surgem de seu corpo, preparando uma enorme quantidade de projéteis capazes de atacar com precisão impressionante. Convencido de que a resistência acabará rapidamente, Tamaya ordena fogo total. Uma chuva de ataques desce sobre Mishima. Explosões tomam conta da área e o grupo acredita que a batalha terminou antes mesmo de começar. Mas quando a fumaça desaparece, todos ficam chocados.
O shopping continua intacto. Uma poderosa barreira havia protegido toda a região. A surpresa é geral. Aquilo prova que Mishima estava muito mais preparada do que qualquer um imaginava. Dentro da base, os operadores confirmam que o sistema anti-kaiju está funcionando exatamente como planejado. A líder responsável pela defesa acompanha tudo de perto, enquanto recebe atualizações constantes sobre a situação. Ao mesmo tempo, Takamura finalmente consegue estabelecer contato com Tetsuo. Depois de confirmar que a comunicação foi bem sucedida, a líder ordena o início da resposta defensiva. Do lado de fora, a equipe da Vierd continua analisando a barreira. Ares rapidamente percebe que alguém passou anos preparando aquele lugar para um confronto como aquele. O que parecia ser apenas uma comunidade isolada, revela-se uma fortaleza cuidadosamente construída. A confirmação vem logo em seguida. Partes ocultas da estrutura começam a se abrir. Lançadores de mísseis, sistemas automáticos e torres defensivas aparecem por toda a instalação. Sem hesitar, a líder dá a ordem para revidar. Uma nova onda de projéteis é disparada contra os invasores, mas Tamaia não se intimida. Utilizando todo o potencial de Aeros, ele neutraliza os ataques antes que consigam causar qualquer dano significativo. Mesmo assim, a resistência inesperada deixa claro que aquela batalha será muito mais difícil do que a Vierd havia previsto. Enquanto os combates se intensificam, Ares passa a atacar diretamente a barreira. Os operadores observam a pressão aumentar a cada impacto, mas continuam executando as ordens e respondendo com tudo o que possuem. Apesar da enorme vantagem dos kaijus da Vierd, a defesa de Mishima se recusa a ceder. Cada lado continua lançando tudo o que tem. E a guerra pelo shopping finalmente começa para valer. Enquanto a batalha continua em Mishima, o restante da força da Vierd se aproxima rapidamente do local. Porém, durante o trajeto, algo inesperado acontece. Hércules diminui o ritmo repentinamente. Sagami percebe que algo está errado, e logo em seguida, a criatura demonstra sinais claros dos danos acumulados durante o confronto contra Tetsuo. Até os próprios membros da Vierd ficam surpresos ao perceber o quanto o golpe anterior conseguiu afetar um kaiju tão poderoso. A reação de Sagami é imediata. Frustrado, ele entra em fúria ao perceber que não conseguiu eliminar Tetsuo como pretendia. Mesmo assim, seus companheiros mantêm a calma e lembram que Hércules possui uma capacidade de recuperação muito acima da média. Em pouco tempo, ele voltará a lutar com toda a sua força. Enquanto isso, Tetsuo, Yukio e Hagani finalmente descobrem a origem da mensagem recebida anteriormente. Ela veio de um drone de reconhecimento chamado Suzu. Takamura explica que o equipamento pertence a Mishima e foi criado a partir de uma ideia da mãe de Hagani. O drone era usado para localizar moradores perdidos nas montanhas e realizar buscas a longas distâncias. Ao ouvir isso, Hagani descobre algo emocionante. Foi justamente Suzu que permitiu que Takamura encontrasse sua localização. Depois de ler a carta que ela deixou antes de partir, ele enviou o drone para procurá-la. Durante a busca, acabou encontrando Tetsuo enfrentando o Hércules e percebeu que uma grande ameaça estava se aproximando de Mishima. Graças a essa descoberta, a comunidade ganhou tempo suficiente para evacuar os moradores e ativar seus sistemas defensivos. Takamura então tenta tranquilizar Hagani. Ele lembra que muito do que está protegendo Mishima, naquele momento também foi construído com a ajuda de sua mãe. As palavras emocionam Hagani profundamente. Em seguida, Takamura revela que todos os moradores estão sendo levados para um antigo laboratório subterrâneo que servirá como abrigo de emergência. Ele envia as coordenadas para Tetsuo e recomenda que os três façam exatamente a mesma coisa. A sugestão pega todos de surpresa. Tetsuo e Yukio haviam assumido que seguiriam lutando até o fim. A possibilidade de recuar sequer havia passado por suas cabeças. Takamura não consegue acreditar quando percebe isso. Para ele, está evidente que os três chegaram ao limite físico e emocional. Mesmo à distância, ele consegue perceber o quanto todos estão exaustos. Durante a conversa, Yukio acaba comentando que Tetsuo ficou profundamente abalado após sua tentativa de diálogo com Sagami. A revelação surpreende Takamura, que imediatamente entende o peso que aquilo teve para ele. Antes que a conversa continue, a líder de Mishima interrompe a discussão e ordena que todos foquem na evacuação. Pouco depois, novas atualizações chegam do campo de batalha. A maior parte dos moradores já conseguiu alcançar o abrigo subterrâneo. Mas existe um problema. A energia de reserva responsável por manter a barreira ativa está acabando. E então, acontece o pior. A barreira finalmente se desliga. Do lado de fora, os membros da Vierd percebem imediatamente a mudança. Sem perder tempo, eles avançam contra a instalação e destroem
a estrutura responsável por sustentar a defesa. A líder observa tudo com frustração. Anos de energia acumulada e preparação desapareceram em poucos instantes. Mesmo assim, ela continua resistindo. Enquanto isso, Suzu segue transmitindo imagens do campo de batalha. Hércules ainda está se recuperando. Tetsuo continua avançando para o ponto de evacuação e diversas situações acontecem ao mesmo tempo pela região. Entre elas, Ao corre desesperadamente de volta para Mishima. Ao perceber que deixou o shopping sem proteção durante um momento tão crítico, ela se culpa sem parar. Porém, em vez de se entregar ao desespero, transforma toda aquela preocupação em determinação. Conforme se aproxima da cidade, uma enorme quantidade de energia começa a surgir ao seu redor. Finalmente, Ao alcança a área de combate. Sua chegada chama imediatamente a atenção da Vierd. Sem perder um segundo, ela faz um chamado poderoso para Land of Men. A resposta vem na mesma hora. Após permanecer adormecido sob Mishima, o gigantesco Kaiju desperta. Uma imensa explosão de luz e calor toma conta da região, iluminando tudo ao redor. Até os membros da Vierd ficam impressionados diante da presença esmagadora da criatura. Ao encara os invasores sem demonstrar medo, ela declara que todos em Mishima trabalharam duro para construir aquele lugar e não pretende permitir que alguém destrua essa paz. Com sua determinação renovada, ela libera ainda mais energia e convoca Land of Men para a batalha. Mesmo diante daquele poder gigantesco, os membros da Vierd não recuam. Ares rapidamente decide enfrentar o Kaiju de frente e ordena que sua própria criatura avance, sem hesitar, ao parte para o ataque. E assim, um novo confronto entre Kaijus finalmente começa. Enquanto os invasores avançam em direção a Ao, a situação continua extremamente tensa. Mesmo assim, os integrantes do Projeto Vier acreditam que ainda tem vantagem numérica e iniciam uma ofensiva coordenada contra o poderoso Daiichi Ningen, o Kaiju flamejante. Enquanto um dos inimigos distrai pela frente, outro surge pelas costas tentando surpreender Ao e seu aliado. Porém, o calor absurdo emitido pelo gigante flamejante transforma o terreno em uma armadilha para os próprios atacantes. Convencidos de que estão lutando por um bem maior, os membros da Vier afirmam que precisam capturar o Kaiju flamejante a qualquer custo, mesmo que isso coloque a sobrevivência da vila em risco. Ao ouvir o nome da organização, a chefe finalmente reconhece o emblema que eles carregam e se lembra de um homem extremamente perigoso, Sagami. Ela recorda que Sagami era visto como um soldado exemplar dentro da ERDE. Admirado por seus superiores e colegas, ele subiu de posição numa velocidade impressionante. Porém, ao mesmo tempo, rumores suspeitos começaram a surgir ao seu redor. Com o passar do tempo, seu nome passou a ser associado a movimentos que questionavam a existência dos atuais salvadores da humanidade. Foi então que nasceu o Projeto Vier. A iniciativa reunia crianças extremamente talentosas, selecionadas por suas habilidades e potencial. O verdadeiro objetivo de Sagami era simples e assustador: criar alguém capaz de substituir Tetsuo como o novo salvador da humanidade. Ao perceber até onde aquela obsessão havia chegado, a chefe entende que Sagami representa uma ameaça muito maior do que imaginava. Do lado de fora, Ao se prepara para enfrentar 3 kaijus ao mesmo tempo. Mesmo em desvantagem numérica, ela relembra um conselho importante da chefe: a maldade existe em todos os lugares, mas jamais deve mudar quem você é. Inspirada por essas palavras, Ao decide que vai proteger todos e derrotar cada um dos inimigos diante dela. Logo em seguida, Daiichi Ningen muda completamente o rumo da batalha. Em vez de atacar diretamente, ele utiliza suas chamas para derreter o gelo subterrâneo e criar uma rota inesperada por baixo do campo de batalha. A manobra pega os adversários de surpresa e coloca Makoto em alerta imediato. Makoto então ativa o poder especial de seu Kaiju, Hephaestus. Uma enorme quantidade de fumaça cobre toda a região e qualquer um que entre nela passa a sentir um peso esmagador sobre o próprio corpo. A habilidade cria uma espécie de gravidade artificial capaz de dificultar qualquer movimento, mas nem isso é suficiente para parar Daiichi Ningen. As chamas explodem do subsolo e atravessam o campo de batalha. Em poucos instantes, Hephaestus é engolido pelo ataque. Sem dar tempo para os inimigos reagirem, Ao continua pressionando e elimina mais um adversário. Tomado pela revolta, Tamiya tenta contra-atacar imediatamente. Só que essa decisão acaba provocando uma resposta ainda mais devastadora do Kaiju flamejante. Uma nova onda de fogo toma conta da área e o segundo inimigo também é derrotado. Ao ver 2 companheiros caírem em sequência, o último sobrevivente percebe algo assustador. Aquela luta não estava sendo perdida por estratégia ou falta de números. A verdade era muito mais simples. O poder bruto de Daiichi Ningen estava em outro nível. Pela primeira vez, ele reconhece que está diante de um Kaiju comparável aos lendários Super Kaijus. Enquanto isso, no
abrigo dos sobreviventes, Hagane finalmente reencontra seu irmão e todos agradecem pelos esforços feitos para proteger a população. Porém, Tetsuo não consegue comemorar. A derrota recente ainda pesa em sua mente e ele continua se perguntando se realmente merece estar ali, enquanto outros continuam lutando. Ao observar o local, Tetsuo encontra uma antiga impressora 3D industrial cercada por sucata e peças mecânicas. Quando descobre que a máquina pode fabricar componentes gigantescos, uma nova esperança surge. Talvez exista uma maneira de restaurar Yukio e colocá-lo de volta na batalha. Apesar da ideia parecer impossível, Tetsuo se recusa a desistir. O maior problema é que a antiga impressora precisa de uma quantidade absurda de energia para funcionar. Yukio até consegue usar o pouco de energia que ainda possui para ajudar a ativar o sistema. Mas isso sozinho não seria suficiente. É então que surge uma solução inesperada. Diversas bicicletas geradoras espalhadas pelo abrigo começam a ser usadas pelos moradores. Aos poucos, cada pessoa passa a contribuir com a própria força para alimentar o sistema. A notícia se espalha rapidamente e cada vez mais voluntários aparecem para ajudar. Graças ao esforço coletivo e ao suporte de Yukio, a gigantesca impressora finalmente volta a funcionar. Enquanto isso, a batalha continua. Após derrotar 2 adversários, Ao encara o último membro da equipe inimiga. Determinado a vencer, ele ativa a habilidade especial de seu kaiju, trocando sua capacidade de voo por uma força física monstruosa e uma resistência térmica muito maior. Seu corpo cresce e seu poder aumenta drasticamente. Convencido de que a vitória está garantida, ele parte para o ataque. Porém, Daichi Ningen começa a concentrar toda a sua energia térmica em um único ponto. Ao revela o nome da técnica, Child of the Sun. A esfera parece pequena à primeira vista, mas a energia comprimida explode dentro do alvo com uma força devastadora. O impacto é tão gigantesco que pode ser visto de muito longe. Com isso, o terceiro inimigo também é derrotado, mas a comemoração dura apenas alguns segundos. De repente, os demais integrantes da Vier surgem diante deles. No centro do grupo está Sagami. Antes que Ao possa reagir, o poderoso Hércules entra em ação e atinge Daichi Ningen de forma brutal. A dor é tão intensa que Ao sente tudo através da conexão com seu kaiju. Mesmo ferido, Daichi Ningen tenta responder imediatamente. Porém, a diferença de poder é enorme. Hércules consegue bloquear ataques, antecipar movimentos e pressionar sem dar espaço para a reação. Aos poucos, Ao percebe que está enfrentando um adversário completamente diferente dos anteriores. Tentando encontrar uma abertura, Daichi Ningen sugere usar novamente o Child of the Sun. Entretanto, Ao sabe que a técnica exige concentração e estabilidade, algo impossível naquela situação. O mais assustador é que Sagami parece prever exatamente o que eles pretendem fazer antes mesmo que hajam. Sagami então revela sua verdadeira intenção. Para ele, capturar o kaiju flamejante é a chave para alcançar seu objetivo e finalmente ser reconhecido como o salvador da humanidade. Enquanto fala sobre seus ideais, ele ordena novos ataques e continua dominando completamente a batalha. Nesse momento, a chefe e seus aliados chegam ao campo de batalha. Ela tenta impedir o avanço inimigo, mas seus ataques não conseguem causar efeito significativo. Mesmo assim, a chegada do grupo cria uma oportunidade preciosa. E então acontece algo que ninguém esperava. Tetsuo finalmente retorna ao combate ao lado de Yukio. Graças ao trabalho realizado no abrigo, Yukio recebeu um novo corpo construído a partir das peças recuperadas da sucata. O impacto da chegada dos dois é tão grande que até os membros da Vier ficam sem palavras. Antes da batalha final começar, vemos um breve momento que explica a decisão de Tetsuo. Após tudo o que aconteceu, ele percebeu que abrir seu coração e confiar nas pessoas o tornou mais forte. Em vez de se fechar por causa da dor e dos fracassos, ele escolheu continuar seguindo em frente, ao lado dos amigos que encontrou pelo caminho. De volta ao presente, Sagami fica chocado ao ver que Yukio foi restaurado. Para ele, aquilo representa uma nova chance de eliminar Tetsuo. Já para os heróis, significa que a verdadeira batalha está apenas começando. Yukio apresenta sua nova forma, Snowball Rampart, enquanto Tetsuo encara Sagami com determinação. Pela primeira vez, ele está prestes a travar uma luta direta contra outro ser humano. A batalha recomeça no pior momento possível. Ao ver seus companheiros gravemente feridos, Tetsuo não consegue esconder a revolta. Enquanto isso, os moradores observam apreensivos quando percebem que Yukio voltou ao combate, mesmo estando seriamente danificado, funcionando graças a reparos improvisados feitos às pressas. Apesar das condições precárias, aquela era a única esperança que restava. Do outro lado, Iseki continua convencido de que sua vitória é inevitável. Mesmo vendo Tetsuo retornar ao campo de batalha, ele zomba do estado de Yukio e acredita que nenhum improviso será capaz de derrotar Hércules, seu poderoso kaiju. Porém, sua confiança aumenta ainda mais quando ele decide atacar Ao, impedindo qualquer chance
dela voltar à luta. A cena desperta uma fúria que Tetsuo já não consegue conter. Sem perder tempo, ele avança ao lado de Yukio e promete fazer Iseki responder por tudo o que causou. A partir daí, a luta ganha uma intensidade absurda. Usando os propulsores instalados no braço improvisado de Yukio, a dupla passa a atacar com uma velocidade muito maior do que antes. Hércules consegue escapar dos primeiros golpes, mas Tetsuo revela uma nova estratégia. Juntos, eles utilizam o Snowman Tomahawk, uma arma criada para surpreender o inimigo com movimentos imprevisíveis. O primeiro golpe desequilibra Hércules, o segundo força o Kaiju a recuar exatamente para onde Tetsuo havia previsto. Quando todos acreditam que o ataque acabou, o Tomahawk revela sua verdadeira função e se estende inesperadamente, ampliando o alcance do golpe. Mesmo assim, Hércules continua resistindo, mas Tetsuo não para de analisar a situação. Enquanto luta, ele observa cada reação do adversário e percebe algo estranho. Não importa qual seja o ataque, Hércules parece sempre saber exatamente o que fazer antes mesmo do golpe acontecer. Ainda assim, a pressão aumenta. Graças à coordenação perfeita entre piloto e robô, Tetsuo e Yukio conseguem finalmente atingir Hércules com um poderoso soco, impulsionado pelos jatos. O impacto é tão forte que deixa todos os moradores em choque. Pela primeira vez, o Kaiju parece realmente estar sendo dominado. Só que a comemoração dura pouco. Quando a poeira baixa, uma transformação assustadora é revelada. Hércules exibe uma nova forma, mostrando que ainda estava escondendo parte de seu verdadeiro poder. A situação muda completamente, e o que parecia ser uma vantagem passa a se tornar mais um enorme desafio para os heróis. Yukio tenta continuar pressionando usando o Tomahawk, mas Hércules começa a neutralizar seus ataques com facilidade impressionante. Cada movimento é bloqueado, desviado ou antecipado. Aos poucos, Tetsuo chega a uma conclusão inquietante. Parece que o Kaiju consegue prever seus movimentos antes mesmo deles acontecerem. Percebendo que continuar lutando, apenas na força bruta, levará à derrota, Tetsuo toma uma decisão arriscada. Enquanto troca golpes com Hércules, ele ordena que Yukio exiba todos os registros de combate anteriores ao mesmo tempo. Seu objetivo é analisar a habilidade do inimigo em pleno campo de batalha. Yukio considera a ideia completamente insana, mas também sabe que, quando se trata de encontrar uma saída impossível, ninguém supera Tetsuo. Enquanto isso, Iseki resolve mostrar sua carta mais poderosa. Finalmente, ele ativa por completo a habilidade especial de Hércules, e o segredo por trás de sua força é revelado. A verdadeira habilidade de Hércules era muito mais assustadora do que qualquer um imaginava. Ao ativar sua técnica especial, Iseki passa a enxergar inúmeras possibilidades do futuro ao mesmo tempo. Diante dele, surgem incontáveis caminhos, cada um mostrando o resultado de uma escolha diferente. Assim, ele consegue selecionar a ação mais vantajosa antes mesmo que o combate avance. Na prática, era como se ele estivesse sempre vários passos à frente dos adversários, mas esse poder tinha um preço. Quanto mais longe Iseki tentava enxergar, maior era o desgaste em seu corpo. Mesmo sofrendo com os efeitos da habilidade, ele se recusa a parar. Obcecado em superar Tetsuo, continua buscando um futuro em que sua vitória seja absoluta. A batalha segue cada vez mais intensa. Mesmo sob enorme pressão, Tetsuo continua observando cada detalhe. Aos poucos, ele percebe algo curioso. Embora Hércules pareça antecipar praticamente todos os movimentos, alguns ataques específicos conseguiram acertá-lo durante a luta. Essa pequena diferença passa a ocupar completamente seus pensamentos. Enquanto isso, Iseki finalmente encontra o que acredita ser o caminho perfeito para a vitória. Convencido de que já conhece o resultado da batalha, ele lança uma sequência devastadora de ataques e empurra Tetsuo e Yukio para uma situação extremamente perigosa. Quando tudo parece perdido, uma ajuda inesperada surge. Um drone controlado pelos amigos de Ao entra em ação e interfere no combate. A intervenção não derrota Hércules, mas altera momentaneamente o fluxo da luta. Para Iseki, aquilo é apenas um pequeno atraso. Ao consultar novamente suas previsões, ele continua vendo a própria vitória no futuro. Faltam apenas alguns segundos. Nesse momento, Tetsuo finalmente conecta todas as peças. Os únicos golpes que conseguiram atingir Hércules tinham algo em comum: o ataque do drone e uma ação espontânea realizada por Yukio anteriormente. A partir dessas pistas, ele chega à resposta que procurava. A habilidade de Hércules consegue prever as ações de seres vivos, mas não interpreta corretamente movimentos que surgem fora desse padrão. Iseki estava observando principalmente os comandos que Tetsuo realizava nos controles para pilotar Yukio. Assim, Tetsuo cria sua aposta final. Sem avisar o inimigo, ele entrega completamente os controles para Yukio. A mudança acontece no instante perfeito. Quando Iseki avança para executar o golpe decisivo, Yukio
Yukio se move por conta própria. Pela primeira vez, a previsão de Hércules falha, e Seki fica completamente atordoado. O futuro que ele havia visto simplesmente não acontece. Antes que consiga entender o que ocorreu, Yukio contra-ataca e acerta Hércules com força total. O Kaiju sofre danos severos e Seki percebe tarde demais que perdeu a capacidade de acompanhar os movimentos do adversário. Desesperado, ele tenta encontrar uma nova rota para escapar da derrota. Mais uma vez, consulta as inúmeras possibilidades do futuro, mas agora não existe nenhuma saída. Todas as opções levam ao mesmo resultado. Mesmo assim, Iseki se recusa a aceitar. Tomado pela obsessão, ele faz sua última investida. Então, Tetsuo assume novamente os controles de Yukio. Depois de agradecer pela ajuda decisiva, ele concentra toda a sua determinação naquele golpe final. Em vez de permitir que a raiva o domine, transforma seus sentimentos em força. Para encerrar a batalha de uma vez por todas, os dois lados avançam ao mesmo tempo. O campo inteiro mergulha em silêncio. E então, Tetsuo libera sua técnica suprema, Tormenta Azul. O ataque atravessa Hércules de forma avassaladora, encerrando o confronto definitivo. Diante daquela demonstração de força e determinação, a longa batalha finalmente chega ao fim. Depois da derrota de Hércules, Yukio consegue capturar Sagami, enquanto Furumati comemora a vitória ao lado dos outros sobreviventes. No local de evacuação, Shinjo anuncia que a ameaça finalmente acabou, e a notícia espalha uma onda de alívio por toda a comunidade. As pessoas agradecem emocionadas a Tetsuo e Yukio por terem protegido todos mais uma vez. Pela primeira vez em muito tempo, parece que eles poderão voltar para casa em segurança. Mas a batalha ainda não terminou. Quando um kaiju controlado por um piloto morre, tudo o que ele sente nos seus últimos instantes retorna para a mente de quem estava ligado a ele. Medo, dor, escuridão e desespero atingem Sagami de uma só vez. Ele cai de joelhos, mas mesmo enfrentando um sofrimento insuportável, continua se recusando a desistir. Com os olhos perdidos, ele repete várias vezes que Tetsuo precisa ser eliminado. Ao perceber que algo ainda está errado, Tetsuo pede para Yukio deixá-lo perto de Sagami. Yukio tenta impedir, preocupado com o perigo, mas Tetsuo insiste. Para ele, uma luta só termina quando não resta mais hostilidade entre os dois lados. Yukio imediatamente reconhece a frase. Era uma das passagens daquele livro que Tetsuo sempre carregava consigo. Mesmo sabendo que conversar não será fácil, Tetsuo decide tentar. Se fez algo que provocou tanto ódio em Sagami, então está disposto a ouvir e até se desculpar. Ele também acredita que muitas pessoas ainda merecem explicações pelo que aconteceu no passado. Yukio não consegue imaginar aquilo dando certo, mas acompanha o amigo mesmo assim. Enquanto isso, Sagami luta para manter a própria consciência. Em meio ao tormento, antigas lembranças começam a surgir. Ele se recorda da infância solitária que teve. Seu pai perdeu o interesse pela família após fracassar na carreira, enquanto sua mãe dedicava toda a atenção apenas a si mesma. Mesmo quando ficou gravemente doente durante a infância, nenhum dos dois apareceu para ajudá-lo durante dias. Abandonado, ele precisou enfrentar tudo sozinho. Com o passar dos anos, Sagami passou a acreditar que não tinha valor algum. Foi justamente por isso que ele começou a admirar Tetsuo. Tetsuo salvava pessoas. Tetsuo era amado. Tetsuo era chamado de Salvador. Para alguém que sempre se sentiu invisível, aquela figura parecia inalcançável. Mas a admiração acabou se transformando em obsessão. Sagami lembra do dia em que seu projeto de realidade virtual foi cancelado. Naquele momento, uma gigantesca frota de mais de 20 mil kaijus estava avançando em direção à Terra. Todos os recursos da humanidade foram redirecionados para a Operação Final Battle e para a construção da forma definitiva de Snowman, a arma que acompanharia Tetsuo na missão decisiva. Ao ouvir aquilo, Sagami sentiu que todos os seus sonhos estavam sendo destruídos. Mais uma vez, toda a glória iria para Tetsuo. Consumido pela frustração, ele repetia para si mesmo que Tetsuo sempre recebia tudo, enquanto ele não recebia nada. Foi nesse momento que uma pesquisadora chamada Nayuta se aproximou dele. Ela prometeu mostrar o caminho mais rápido para que ele finalmente se tornasse um salvador. E foi ali que tudo começou a mudar. Nas lembranças de Sagami, Nayuta revela que já tinha uma solução para tudo. Segundo ela, se quisessem alcançar o objetivo desejado, precisariam impedir a Operação Final Battle. A proposta era extrema, mas para alguém desesperado por reconhecimento, aquelas palavras começaram a parecer tentadoras. De volta ao presente, Tetsuo e Yukio escutam fragmentos das falas de Sagami enquanto ele revive aquelas memórias. Quando as palavras Final Battle e destruir a nave espacial saem de sua boca, os dois ficam chocados. Aos poucos, eles percebem uma verdade terrível sobre a tragédia que mudou o destino da humanidade. A lembrança continua. Na época em que Sagami ainda sonhava em se tornar um salvador, Nayuta trabalhava como pesquisadora. Ela passou a guiá-lo por um caminho
caminho que ele jamais teria seguido sozinho. Convencido de que nunca alcançaria seus objetivos pelos meios corretos, Sagami aceitou as alternativas apresentadas por ela. Com Nayuta planejando tudo nos bastidores, sua ascensão se tornou cada vez mais rápida. Diversos obstáculos desapareceram misteriosamente do caminho, e Sagami começou a acreditar que finalmente estava se aproximando do posto que sempre desejou alcançar. Mesmo assim, havia um limite que ele relutava em ultrapassar. Quando Nayuta apresentou o plano para sabotar a Operação Final Battle, Sagami hesitou. Caso a missão falhasse, a humanidade inteira estaria em risco. Porém, Nayuta questionou se ele realmente estava disposto a abandonar o sonho que perseguia há tanto tempo. Naquele momento, Sagami percebeu que já havia ido longe demais para voltar atrás. Então ele concordou. O plano consistia em criar uma distração durante as inspeções realizadas por Kojika. Enquanto isso, Nayuta invadiria o sistema central a partir de uma base espacial e implantaria um vírus capaz de comprometer a missão. Tudo aconteceu exatamente como planejado. Pouco depois, a gigantesca nave interplanetária partiu da Terra ao lado de Snowman. Observando a partida, Sagami acreditava que finalmente estava prestes a se tornar o salvador que sempre sonhou ser. Mas o resultado foi completamente diferente. Quando o grande congelamento aconteceu, o mundo mergulhou no caos. As comunicações desapareceram, as bases ficaram isoladas e ninguém compreendia o que estava acontecendo. Diante daquele cenário, Sagami percebeu que suas ações não haviam criado um herói. Elas apenas ajudaram a conduzir todos para uma enorme tragédia. Enquanto revive essas lembranças, ele começa a questionar a própria vida. Tudo o que fez foi motivado pelo desejo desesperado de ser reconhecido. Mas por mais que tentasse, jamais conseguiu preencher o vazio que carregava dentro de si. Ao descobrir toda a verdade, Tetsuo fica abalado. As memórias daquele desastre ainda o perseguem e por um instante, sua raiva explode. Porém, quando vê Sagami chorando diante dele, algo o impede de agir. Aquelas palavras o fazem lembrar de si mesmo. Não muito tempo atrás, ele também havia desejado deixar de ser quem era. Tentando controlar a própria revolta, Tetsuo decide conversar. Ele pergunta por que Sagami deseja tanto se tornar um salvador. Para a surpresa de Yukio, os dois finalmente começam a se entender. Sagami não consegue compreender a pergunta. Então, Tetsuo explica como era sua vida. Enquanto todos enxergavam um herói admirável, a realidade era muito diferente. Ele não podia viver normalmente, fazer amizades como queria, ou frequentar a escola como qualquer pessoa. Sua rotina era composta por treinamentos, combates e responsabilidades intermináveis. Mesmo assim, Sagami continua preso ao sonho. Então Tetsuo diz algo que o atinge diretamente. Se alguém deseja ser um salvador, não pode alcançar esse objetivo sacrificando pessoas inocentes. O dever de um salvador é proteger vidas e enfrentar os kaijus, não destruir aqueles que deveriam ser protegidos. As palavras fazem Sagami lembrar do dia em que Tetsuo salvou sua vida anos atrás. Finalmente, todas as emoções que ele reprimiu durante tanto tempo transbordam. Sagami admite que acreditava nunca ser capaz de alcançar o mesmo nível de alguém como Tetsuo. Por isso, passou a pensar que a única forma de subir era derrubando aqueles que estavam acima dele. Desde a infância, tudo o que desejava era se tornar alguém importante, alguém necessário para os outros. Tetsuo escuta tudo até o fim. Mesmo sem compreender completamente aquela dor, ele entende o quanto esse desejo significava para Sagami. Então, diante de Yukio, ele toma uma decisão inesperada. Com toda a sinceridade, Tetsuo olha para Sagami e diz que, se é isso que ele deseja acima de tudo, então ele deve se tornar um salvador. As palavras deixam Sagami e Yukio completamente sem reação. E é assim que o episódio chega ao fim. Depois de toda a luta, Sagami ainda tenta entender uma coisa: como Tetsuo conseguiu ser reconhecido como Salvador. Para ele, esse título parecia algo ligado à fama, força e respeito. Por isso, Sagami não compreende por que Tetsuo rejeita essa ideia com tanta naturalidade. Então ele pergunta por que Tetsuo continuou lutando esse tempo todo. Tetsuo responde de forma simples: porque não havia outra coisa em que ele fosse realmente bom. Mas não era só isso. No fundo, ele queria impedir que as pessoas continuassem sofrendo. Queria construir um mundo mais calmo, mais gentil, onde ninguém precisasse viver com medo dos kaijus. Tetsuo admite que talvez nunca fosse capaz de salvar o mundo inteiro. Mesmo assim, se a presença dele e de Yukio nas batalhas fizesse algumas pessoas sentirem menos medo, aquilo já bastava. Sagami fica completamente abalado. Ele nunca imaginou que Tetsuo tivesse uma motivação tão pura. E nesse instante, Sagami entende que talvez ele mesmo nunca tenha sido feito para ser um salvador. Logo depois, Yuma aparece correndo. Ela aponta a arma para Tetsuo, tentando proteger Sagami e ajudá-lo a seguir com seu sonho. Mas Sagami manda ela parar. Ele diz que tudo aquilo não fazia mais sentido e pede desculpas por ter arrastado Yuma e os outros para uma missão vazia. Yuma fica sem reação. Sagami reconhece que influenciou todos eles, que usou a admiração deles para seguir em frente, e diz que, se ela pretende apontar uma arma para alguém, deveria apontar para ele.
Assustada, Yuma pensa que Tetsuo deve ter feito algo com Sagami, mas ele nega. Nada daquilo veio de Tetsuo. Yuma então explode emocionalmente. Ela diz que Sagami não pode falar daquele jeito. Mesmo quando todos estavam com medo, eles conseguiam dormir em paz porque acreditavam que Sagami estava ali para protegê-los. Para aquelas crianças, ele não era apenas alguém tentando virar salvador. Ele já era o salvador delas. Yuma relembra o que aconteceu logo depois do grande congelamento. Quando Sagami entendeu a gravidade da situação, sua primeira preocupação foi encontrar as crianças. Ele correu até um soldado e perguntou onde elas estavam. O homem explicou que, no momento em que tudo congelou, elas deveriam estar em treinamento de voo, dentro do hangar. O problema era que uma enorme barreira de gelo bloqueava a entrada, tornando a aproximação perigosa. Sagami não hesitou. Ele pegou um caminhão e jogou contra a formação de gelo para abrir caminho. Irritado, ele amaldiçoava Nadir, porque nada daquilo era o que ela havia prometido quando o convenceu a sabotar a missão espacial para tirar Tetsuo do caminho. Ao chegar na porta do hangar, Sagami encontrou tudo travado pelo gelo. Mesmo assim, forçou a entrada com as próprias mãos, ignorando os ferimentos causados pelo frio extremo. Lá dentro, encontrou as crianças encolhidas em um canto. Para elas, aquele momento foi claro. Se Sagami não tivesse aparecido, ninguém teria saído dali. Depois disso, com a ajuda de todos, eles conseguiram restaurar parte da base da ERDE e sobreviver por um tempo. Mas os suprimentos não durariam para sempre. Por isso, o grupo decidiu ir até uma montanha próxima, onde um avião de carga da ERDE havia caído semanas antes. Durante a viagem, Sagami observava as crianças o tempo todo. Quando uma delas confessou que não conseguia mais andar, outras também admitiram estar no limite. Sem reclamar, Sagami colocou todas no trenó e continuou puxando até encontrarem uma caverna para descansar. Enquanto ele preparava comida, duas crianças se afastaram e chamaram por ele. Sagami correu achando que algo ruim havia acontecido, mas encontrou uma cena inesperada. Hércules congelado no gelo, preso em meio a uma batalha contra outro kaiju. As crianças ficam confusas, porque o outro kaiju parecia com os monstros que já haviam surgido na Terra, mas Hércules era diferente. Pouco depois, em outra parte da caverna, dois kaijus mutantes começam a lutar. O impacto faz a caverna tremer, pedras desabam e Sagami acaba ficando preso ali com as crianças. Desesperado, ele tenta abrir passagem com as próprias mãos, soca as rochas repetidas vezes, até se machucar. Mas a parede não cede. Os dias passam. A comida acaba. Mesmo assim, Sagami continua tentando manter todos esperançosos. Quando a situação chega ao limite, ele começa a quebrar o gelo ao redor do kaiju congelado. Ao alcançar o corpo da criatura, percebe que aquela era a única chance de sobrevivência. Mesmo faminto, ele separa primeiro porções para as crianças. No começo, tudo parece dar certo, mas no dia seguinte, algumas crianças começam a passar muito mal, enquanto outras permanecem bem. Sagami tenta cuidar de todos, mas também começa a sentir os efeitos daquilo. Mesmo no limite, ele sabe que ainda é a única esperança dos sobreviventes. Então a caverna volta a tremer. Sagami escuta uma voz dentro da própria mente e percebe que ela vem de Hércules, ainda preso no gelo. Pouco depois, a criatura se liberta. Sagami não entende de imediato o que está acontecendo, mas logo sente que há uma ligação entre os dois. Com a força de Hércules, eles conseguem escapar da caverna e voltar à base. Lá, Sagami e as crianças sobreviventes prestam homenagem aos que não resistiram. Mesmo marcada pela dor, Yuma tem certeza de uma coisa: se Sagami não estivesse ali, ninguém teria sobrevivido. Yuma diz a Sagami que a missão dele nunca foi inútil. Ele também não havia forçado ninguém a segui-lo. As crianças ficaram ao lado dele porque realmente acreditavam nele. E ao ouvir isso, Sagami finalmente entende que o sonho que ele perseguia com tanta obsessão já tinha sido alcançado há muito tempo. Ele era o salvador daquelas crianças. Em silêncio, Sagami acaricia a cabeça de Yuma enquanto ela chora. Tetsuo observa a cena sem saber muito bem como agir. Ele nunca tinha passado por uma situação daquele tipo, e por alguns segundos, tudo parece finalmente se acalmar. Mas a paz dura pouco. De repente, o corpo de Hércules volta a se mover. Sem aviso, ele avança contra Yukio e o lança para longe com uma força absurda. Sagami fica em choque porque não entende como Hércules pode estar agindo sozinho. Ele não havia dado nenhuma ordem. Então todos veem Rico caminhando sobre as costas de Hércules. Ela salta e pousa bem diante de Tetsuo. Ele a reconhece como uma das crianças de Sagami, mas sente algo estranho imediatamente. Sagami e Yuma também percebem que Rico não está normal. Com uma calma assustadora, ela comenta que teve sorte por encontrar não só o esconderijo dos humanos, mas também o próprio Tetsuo. Sagami tenta entender o que está acontecendo, chamando por Rico. Só que, no instante seguinte, o corpo dela começa a se distorcer de uma forma impossível. Sagami percebe a verdade. Aquela não é a Rico que ele conhecia. A criatura responde que naquele mundo, ela é a única Rico que ainda existe. Enquanto sua aparência humana se desfaz, Tetsuo sente claramente a pressão de um kaiju.
Ele entende que precisa agir com cuidado, porque não sabe o alcance nem a velocidade daquele inimigo. O mais importante é impedir que ele se aproxime de Sagami e Yuma. Tetsuo chama Yukio de volta. O robô começa a retornar, mas a criatura usa Hércules para interceptá-lo e mantê-lo afastado. Então o Kaiju revela como tudo aconteceu. Uma semana antes, depois de Sagami e seu grupo observarem a criatura em Tóquio, eles tentaram fugir sem serem percebidos, mas o inimigo notou a presença deles, apareceu atrás do grupo e assumiu o lugar de Rico em questão de segundos, usando as memórias e informações dela. O Kaiju criou uma cópia praticamente perfeita, por isso ninguém percebeu a troca. Durante todo esse tempo, ele esteve infiltrado, aprendendo sobre os sobreviventes, sobre as bases da ERDE, sobre a força do grupo, sobre o shopping e até sobre o fato de Tetsuo ter sobrevivido à missão espacial sabotada. A criatura ainda provoca Sagami, dizendo que ele foi uma ferramenta muito conveniente. Ao ouvir isso, Sagami começa a ligar os pontos. Aquele inimigo já havia cruzado o caminho dele antes, então a aparência de Rico desaparece por completo, revelando Nadir. A verdade atinge Sagami em cheio. Nadir nunca quis transformá-lo em Salvador, ela apenas usou o desejo dele como parte de um plano maior: tirar Tetsuo do caminho, congelar o mundo e permitir que os kaijus evoluíssem. Enquanto revela sua verdadeira forma, o kaiju afirma que o plano está perto de ser concluído. Agora só falta esmagar qualquer esperança de resistência humana. Ele agarra Sagami e diz que, como recompensa por ter sido tão útil, vai acabar com aquilo rapidamente, sem prolongar seu sofrimento. O Kaiju começa a carregar um disparo contra Sagami, mas no último segundo, Tetsuo se joga na frente e acerta um chute direto na criatura, desviando o ataque e salvando Sagami. Agora o inimigo vira sua atenção para Tetsuo, exatamente como ele queria. Se o Kaiju focar nele, Sagami e Yuma terão uma chance de escapar. Com a atenção do Kaiju voltada para Tetsuo, ele entende que essa pode ser a única chance de Sagami e Yuma escaparem. O inimigo começa a carregar outro disparo, mas Tetsuo não demonstra medo. Ele sabe que não está sozinho. No último instante, Yukio retorna e entra na frente para protegê-lo. O Kaiju fica surpreso ao ver que ele voltou tão rápido, mas logo entende o motivo. Yukio havia destruído as pernas dianteiras de Hércules, impedindo o corpo da criatura de continuar se movendo. Yukio pede desculpas pela demora, enquanto coloca Tetsuo de volta na cabine. O Kaiju percebe que, daquele jeito, não venceria Yukio em combate direto, então decide se fundir ao tronco restante de Hércules. Mesmo sem as patas da frente, a criatura se ergue sobre as pernas traseiras, assumindo uma forma ainda mais ameaçadora. Logo depois, ela dispara um feixe de energia contra Tetsuo e Yukio. Yukio consegue desviar, mas um simples raspão já é suficiente para derreter parte do metal do seu braço. Tetsuo percebe que um acerto direto seria devastador. O problema é que o Kaiju também consegue controlar o disparo à distância, fazendo o feixe perseguir os dois no ar. Yukio tenta escapar com várias manobras, mas o ataque continua seguindo cada movimento. Eles não conseguem se aproximar o bastante para contra-atacar. Então Tetsuo nota Sagami se posicionando atrás do Kaiju. Quando chega perto o suficiente, Sagami dispara contra a cabeça da criatura, como forma de devolver tudo o que ela fez ao manipulá-lo por tantos anos. O disparo não é capaz de derrotar o Kaiju, mas interrompe seu controle por tempo suficiente. Tetsuo e Yukio escapam do feixe e avançam imediatamente, sabendo que aquela abertura não duraria muito. O Kaiju chama Sagami de tolo por achar que uma arma comum poderia pará-lo. Sagami não nega. Ele admite que foi tolo no passado, mas também deixa claro que nunca esperou vencer sozinho. Ele sabia exatamente o que aconteceria depois. Em seguida, o Kaiju contra-ataca e atinge Sagami de forma fatal. Ao ver aquilo, Tetsuo perde completamente a calma. Em questão de segundos, ele aparece diante do inimigo. O Kaiju entende que não há mais como escapar daquele golpe. Mesmo assim, não se desespera, porque aquele corpo não era sua verdadeira forma. Para ele, perder um avatar não mudaria o resultado final. Tetsuo parte para cima e destrói o corpo do Kaiju. Antes de desaparecer, a criatura ainda afirma que, não importa o que Tetsuo faça, a Terra acabará pertencendo aos Kaijus. Depois de confirmar que a ameaça foi neutralizada, Tetsuo pousa para ver Sagami. Ele encontra Yuma ao lado dele, completamente abalada. Ela explica que Sagami ainda resistia por causa das alterações no corpo dos pilotos de Kaiju, mas que seus ferimentos eram graves demais. Em seus últimos instantes, Sagami pede desculpas a Tetsuo por tudo o que fez. Ele sabe que aquilo talvez não seja suficiente, mas ainda faz um último pedido, que Tetsuo proteja suas crianças. Sagami diz que elas só se envolveram naquela situação por causa dele, e não quer que carreguem o peso de suas escolhas. Pouco depois, Sagami não resiste, deixando Yuma devastada. Mesmo vencendo a batalha, Tetsuo não consegue sentir alegria, mas quando retorna ao shopping, encontra todos reunidos para agradecê-lo por ter protegido o lugar. Os moradores já
começaram os reparos e estão aproveitando o corpo do kaiju derrotado como alimento. Hagani fica especialmente aliviada ao ver Tetsuo bem. Ela percebe sua preocupação e avisa que Ao e Lando também sobreviveram e foram resgatados. Apesar dos grandes danos no shopping, ninguém foi perdido naquele ataque. E isso só aconteceu porque Tetsuo lutou até o fim por todos eles. Ao ouvir isso, Tetsuo se emociona. Pela primeira vez, ele sente que realmente conseguiu proteger pessoas importantes. No dia seguinte, Tetsuo acorda em seu quarto, sentindo algo estranho no rosto. Ao se sentar, encontra os outros por perto. Hagani fica feliz ao vê-lo acordado, mas diz que ele deveria descansar mais, já que se esforçou muito no dia anterior. Antes que Tetsuo consiga responder, Hagani nota que suas orelhas estão inchadas e suspeita de ferimentos causados pelo frio. Ele tenta dizer que está bem, mas ela insiste em levá-lo ao médico do shopping. Tetsuo se surpreende ao saber que havia um médico ali. Hagani explica que a chefe já foi uma cirurgiã militar de alto nível e agora cuida dos feridos do shopping. Tetsuo lembra de ter visto essa mulher de relance na chamada de Takamura e não fica muito animado com a ideia, porque ela parecia intimidadora. Mesmo assim, Hagani insiste. Depois de tudo que ele fez para proteger o shopping, ninguém vai deixá-lo ignorar os próprios ferimentos. Tocando pelo cuidado dela, Tetsuo aceita ir fazer o exame. Enquanto descem as escadas, Tetsuo e Hagani veem Tadashi Furumachi carregando um enorme pedaço de carne de kaiju pelos corredores. Quando perguntam o que ele está fazendo, Furumachi explica que aquilo é para Ao. Logo depois, Ashita Shinjo sai do quarto de Ao para ajudá-lo a levar a carne para dentro. Ao notar Tetsuo e Hagani, ela pergunta se eles querem entrar para visitá-la. No quarto, Ao já está comendo e fica feliz ao ver os dois. Hagani se alivia ao perceber que ela está acordada e conseguindo se alimentar. Ao explica que está bem melhor, porque a chefe já cuidou de seus ferimentos. Tetsuo fica impressionado ao ver o estado dela, mas, como Ao está animada, ele acredita que ela vai se recuperar. Shinjo explica que, por Ao ser piloto de kaiju, seu corpo consegue se regenerar mais rápido ao consumir carne de kaiju. Quanto mais ela come, mais rápido se fortalece. A pressa tem um motivo. Enquanto Ao e Terra dos Homens não se recuperarem, o shopping não conseguirá gerar calor normalmente. Por isso, Shinjo prepara mais um prato para ela, usando a carne do kaiju derrotado na batalha anterior. Tetsuo acha estranho comer uma criatura que atacou todos eles no dia anterior, mas entende que naquele mundo, alimento é alimento. Enquanto come, Ao acaba soltando que se sente uma vergonha. Ela não queria dizer aquilo em voz alta, mas carrega esse peso por dentro. Mesmo sendo tratada como a salvadora do shopping, ela falhou na defesa e foi derrotada. Para ela, se Tetsuo não tivesse chegado, todos teriam sido perdidos. Shinjo tenta fingir que ninguém ouviu, mas Tetsuo responde com firmeza. Ele diz que Ao não é uma vergonha e que ninguém ali pensa isso dela. Ao questiona, lembrando que foi derrotada, mas Tetsuo e Shinjo reforçam que ela enfrentou vários kaijus sozinha antes de cair. Se Ao não tivesse resistido, Tetsuo nunca teria chegado a tempo. Essas palavras aliviam Ao. Envergonhada com o elogio, ela agradece e promete se recuperar rápido para ficar ainda mais forte. Ao ouvir isso, Tetsuo percebe que também precisa pedir desculpas. Ele diz que sente muito por não ter voltado antes para impedir que ela se ferisse tanto e promete protegê-la da próxima vez. Ao fica surpresa. Desde criança, ela sempre foi quem protegia o shopping. Nunca alguém havia dito que iria protegê-la. Shinjo percebe o clima mudando e rapidamente manda Tetsuo e Hagani saírem para Ao descansar. Antes disso, avisa que a chefe provavelmente está na área do parquinho. Tetsuo e Hagani vão até lá e encontram várias pessoas trabalhando, enquanto Yukio guarda um galpão. Ele explica que as crianças de Sagami estão ali dentro por ordem da chefe. Como são pilotos de kaiju, elas poderiam escapar se quisessem, mas o shopping não tem uma prisão adequada. A chefe deixou claro que, se tentassem fugir, Yukio impediria imediatamente. Até Yukio ficou com pena delas. Tetsuo estranha a dureza da chefe, mas Hagani explica que ela age assim quando precisa proteger os outros. Yukio então comenta que viu a chefe indo para o depósito. Quando os dois chegam lá, descobrem que ela já passou pela cozinha, depois pelo jardim e, por fim, foi ao cemitério. Tetsuo se surpreende com o quanto a chefe trabalha. Hagani explica que ela está ainda mais ocupada porque haverá um banquete à noite para comemorar a vitória. No cemitério, Hagani mostra uma grande parede de gelo, onde estão gravados os nomes dos que se foram no shopping, incluindo sua mãe. Como já estão ali, os dois prestam respeito. Nesse momento, a chefe sai da sala interna do memorial. Ao ver Tetsuo, percebe imediatamente os ferimentos causados pelo frio e manda ele ir para a clínica. Mais tarde, depois de enfaixar suas orelhas, ela pergunta se há outros ferimentos. Tetsuo tenta dizer que está tudo bem, mas a chefe insiste que ele seja honesto. Então ele mostra a marca deixada pelo golpe do kaiju humanoide. Enquanto cuida dele, ela pergunta se o inimigo era tão forte assim. Tetsuo responde que aquele corpo não parecia impossível de enfrentar, mas, quando sentiu por um
instante, a presença do corpo principal, percebeu algo realmente assustador. A chefe entende a gravidade da situação e avisa que todos terão que deixar o shopping em breve. Agora que o kaiju sabe onde eles estão, é só questão de tempo até um novo ataque. Naquela noite, o banquete acontece. Todos comemoram com carne de kaiju, mas percebem que Tetsuo, o convidado principal, está num canto sem comer. Ele explica que ainda não sabe se pode consumir carne de kaiju, e como a comida normal é limitada, vai se virar com atum enlatado. Korezu Takimura não aceita deixar Tetsuo de fora da celebração. Ele pega uma reserva especial de peixe salgado que guardava para uma ocasião importante. Em seguida, outras pessoas também contribuem com alimentos normais que estavam economizando. Com os ingredientes reunidos, Takimura prepara uma refeição especial para Tetsuo. E ao provar aquele prato, Tetsuo finalmente sente o sabor de uma verdadeira comemoração. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal. Além de ter dado muitos direitos autorais, mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!